Em 1974, um velho Mazda enferrujado parou em frente ao Banco dos Trabalhadores em Cali, Colômbia. O homem que saiu se parecia com qualquer outro homem de negócios. Traje elegante, barba bem aparada, olhos manhosos. Ele entrou e se dirigiu diretamente para a sala de reuniões. Seu nome era Gilberto Orejuela. Tinha acabado de ser nomeado presidente do Conselho de Administração do banco, cheio de ideias para mudar a política da empresa. Ele entrou na sala de reuniões e ficou na cabeceira da mesa. O silêncio absoluto caiu sobre a sala. Ele olhou para os banqueiros e homens de negócios aterrorizados e pensou na melhor maneira de entregar sua proposta. Tinha milhões de dólares para lavar. E o Banco dos Trabalhadores ia ajudá-lo a fazer isso. Quando pensamos nos senhores da droga colombianos, a maioria de nós imagina megalômanos, viciados em cocaína, lutando por lucros no negócio com uma AK-47 na mão. Raramente imaginamos empresários em salas de reunião, supervisionando a marca e os setores de alcance público de seu império em expansão. Os irmãos Orejuela eram duas dessas anomalias comerciais. Eles começaram com uma única farmácia nos bairros pobres de Cali, trabalharam para comprar 250 farmácias, 50 bares, dezenas de shopping centers, restaurantes, concessionárias de carros e apartamentos. Eles possuíam bancos, laboratórios farmacêuticos e times de futebol. Eles dirigiam a cidade de Santiago de Cali, Colômbia, conhecida simplesmente como Cali. Seus negócios empregavam dezenas de milhares de pessoas. Os bilhões de dólares em impostos que pagavam a cada ano permitiu a prosperidade de toda a Colômbia. E por trás do véu honorável de seus legítimos negócios e investimentos legais, eles processaram e enviaram milhares de quilos de cocaína para os Estados Unidos e Europa. Era mais do que um cartel. Era um conglomerado multimilionário que operava de forma tão sustentável, tão silenciosa, que iria desconcertar a CIA, a DEA e as administrações presidenciais dos Estados Unidos por 3 décadas. Quando as autoridades americanas finalmente começaram a suspeitar que o império dos Orejuela estava envolvido no tráfico de drogas, era quase impossível penetrar nas barreiras protetoras, tanto legais quanto ilegais, que eles tinham construído. Gilberto foi um homem de negócios da cabeça aos pés. Ele governou com litígios, processando qualquer um que ousasse acusá-los de atividades ilegais. Seu irmão mais novo, Miguel, cuidou da violência quando necessário. Mas isso acontecia raramente. Ao invés de aterrorizar os locais, eles ganharam respeito ao alimentar a economia do país. Se tornaram sinônimo de prosperidade, progresso e uma orgulhosa identidade nacional. A escravidão, no entanto, assume muitas formas e muitas vezes se cobre com o sucesso de outro homem. Eventualmente, a prosperidade promovida pelo cartel de Cali se tornaria um braço ao redor do pescoço da Colômbia. O cartel tornou-se quase impossível de ser eliminado sem destruir a nação. O que os irmãos Orejuela se tornaram estava muito longe de onde eles começaram. Eles saíram da pobreza com uma ambição impiedosa. A vida dos irmãos Orejuela estava envolta em mistério. Eles viviam principalmente na sombra, mantendo um perfil discreto e mantendo foco em suas atividades mais legítimas. Um aspecto da história deles permanece o mesmo. Não importa quem o conte. Eles vieram de um começo humilde e se lançaram ao sucesso em tempo recorde. A família Orejuela veio de um bairro pobre perto de Mariquita, Tolima, Colômbia. Gilberto nasceu em 30 de janeiro de 1939. Seu irmão, Miguel, seguiu 4 anos mais tarde. Eles eram apenas 2 dos 6 filhos da família. Mas mesmo desde o início, os irmãos tinham um laço especial, uma ambição compartilhada. Pelo aspecto das coisas, a infância foi relativamente normal, apesar de serem pobres e invejosos de luxo.
Ambos eram espectadores regulares no campo de futebol local e sonhavam em ter seu próprio time de futebol. Quando estava no ensino médio, Gilberto colocou sua visão além de sua realidade e começou a sonhar com quem ele poderia ser. Queria uma vida maior e melhor do que aquela em que nasceu. Mas a faculdade era um sonho muito caro para a família Orejuela. Mesmo terminar o ensino médio parecia uma perda de tempo, quando você tinha que pagar as contas e alimentar a boca dos jovens. Assim, em 1954, Gilberto, de 15 anos, desistiu da escola e foi trabalhar como empregado em uma farmácia local. Aos 20 anos de idade, Gilberto foi promovido a gerente de loja. Aos 25 anos, ele desistiu para abrir sua própria farmácia chamada Drogas La Rebarra. Em apenas alguns anos, havia expandido sua única loja para meia dúzia. Um humilde garoto de 25 anos que tinha acabado de abrir seu primeiro negócio tornou-se dono de uma franquia quase da noite para o dia. Isso deixou muitos se perguntando onde ele conseguiu seu financiamento. Encontrar uma resposta satisfatória para essa pergunta requer um pouco de pesquisa. Vamos dar outra olhada naquela infância normal e esperançosa que os Orejuelas diziam ter. Gilberto e Miguel tinham um amigo de infância chamado José Santa Cruz Londono, a quem eles chamavam de Chepe. Os três eram muito próximos e quando os Orejuelas perceberam que a faculdade não era a coisa deles, inventaram outra estratégia para avançar na vida: sequestrar pessoas por dinheiro rápido. O sequestro era comum na Colômbia nos anos 60. As pessoas eram conhecidas por terem sido emboscadas por grupos guerrilheiros em estradas isoladas e detidas para resgate. Gilberto, Miguel e Chepe teriam visto isso acontecer regularmente. Talvez seja por isso que em 1954, no mesmo ano em que Gilberto deixou a escola, os três garotos começaram a cometer seus próprios sequestros. Gilberto tinha 15 anos e Miguel e Chepe tinham apenas 11. Entre essa época e 1967, quando Gilberto tinha 28 anos e Miguel e Chepe tinham 24, eles tinham pelo menos 4 pessoas em troca de resgate por conta própria. Também se juntaram a uma rede de sequestro com uma taxa de sucesso de quase 100%. Gilberto usou o dinheiro do resgate para abrir suas farmácias. Chepe foi para a faculdade estudar engenharia e também comprou carros para iniciar sua própria frota de táxis. Isto se tornaria sua marca registrada, canalizando fundos ilícitos para negócios prósperos e legítimos. Então, em 1967, os três jovens levaram a cabo o sequestro que mudaria suas vidas para sempre. Os detalhes deste crime são praticamente inexistentes, mas sabemos que eles sequestraram e resgataram um estudante e um diplomata suíço por quase $700 mil, o que valeria aproximadamente 5 milhões de dólares hoje. Com esse dinheiro, decidiram investir no comércio de drogas, uma indústria que recompensou a discrição e a inteligência com mais dinheiro do que alguém poderia gastar em uma vida inteira. Gilberto, Miguel e Chepe decidiram inicialmente investir na maconha, a mais popular de todas as drogas colombianas. Mas a maconha precisava de terra para crescer. Era pesado, volumoso e difícil para mulas humanas transportar. E o preço na rua era muito baixo para valer a pena o risco. Eles rapidamente mudaram o foco para outra droga, cocaína. Era mais leve, podia ser processada em grandes lotes, era mais fácil de esconder e era vendida por um preço mais alto. Nos anos 70, um único quilo de cocaína podia ser vendido por $15 mil. Isso é, por um quilo inteiro e por atacado. Os traficantes poderiam cortá-lo em recheios e vendê-lo em pequenas porções, o que fez o preço subir ainda mais. A cocaína era um mundo totalmente novo para todos eles. E valeu a pena o esforço, graças em parte à história incomum da droga. A cocaína é extraída da planta da coca, que é nativa do Peru, Bolívia e Colômbia. Foi extraída pela primeira vez em 1855 e em 1900 podia ser encontrada em tudo,
desde refrigerantes até remédios para tosse. Estava tão disponível quanto o ibuprofeno está hoje na farmácia. Uma vez que a droga foi restrita nos Estados Unidos em 1914, a raridade só alimentou a curiosidade das pessoas. Durante a proibição, a cocaína ficou conhecida como o champanhe das drogas, de classe alta, divertida e muito cara. Nos anos 60 e 70, a cocaína era uma droga relativamente desconhecida. Ela fez sua aparição em eventos sociais de elite, mas raramente era vista nas ruas. A DEA estava muito ocupada, tentando parar a epidemia de heroína para se preocupar com uma droga de festa cara que era usada principalmente por celebridades e estrelas do rock. Grande parte da cocaína que estava disponível naquela época foi o resultado da aquisição cubana de Fidel Castro em 1959. Ele reprimiu os mafiosos de seu país e muitos deles acabaram fugindo para pastos mais verdes na Colômbia. Em 1968, os cubanos em fuga haviam formado La Compañía, um cartel que processava e traficava cocaína. Ele empregava principalmente colombianos. Muitos deles começaram a observar seus chefes cubanos e aprenderam secretamente o ofício por si mesmos. Já havia uma próspera rede de contrabando de heroína por toda a América do Sul. E La Compañía usou essas mesmas rotas para transportar sua cocaína. A heroína continuou sendo o produto dominante até abril de 1973, quando uma grande operação secreta chamada Operação Trampolim derrubou 14 grandes traficantes de heroína em todo o continente. O vazio de drogas foi rapidamente preenchido com cocaína. É seguro assumir que os Orejuelas foram inspirados, pelo menos em parte, pelo sucesso de La Compañía, assim como dezenas de pequenos processadores independentes de cocaína em toda Cali. Eles ficaram ainda mais inspirados quando os colombianos que trabalhavam para La Compañía, incluindo Pablo Escobar e os irmãos Ochoa, assassinaram e expulsaram seus antecessores cubanos e começaram a processar cocaína para si mesmos. Sua operação ficou conhecida como o Cartel de Medellín. A derrubada violenta de seus chefes cubanos os tornou notórios desde o início. Apesar do terrível golpe que o Cartel de Medellín infligiu, a cocaína tinha uma reputação relativamente pacífica em comparação com a heroína. No início dos anos 70, não estava no radar da DEA, que é a sigla em inglês para Drug Enforcement Administration, que é o órgão de polícia federal do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, encarregado da repressão e controle de narcóticos. A reputação sedutora da cocaína atraiu o astuto senso de negócio de Gilberto Orejuela. Embora o processamento de cocaína exigisse mais passos do que a colheita de maconha, o pagamento seria 1000 vezes melhor e Orejuela poderia ficar escondido das autoridades policiais por muito mais tempo. Então, enquanto Pablo Escobar e os irmãos Ochoa começaram a construir seu império de cocaína em Medellín, os Orejuelas e Chepe abriram suas próprias operações a 200 quilômetros de distância, em Cali. A distância entre eles permitiu que crescessem num considerável isolamento um do outro. Ao contrário do cartel de Medellín, que tinha uma reputação violenta desde o início, o cartel de Cali era silencioso, quase invisível, e cresceu lentamente. Gilberto era muito mais um homem de negócios do que um criminoso. Seus trabalhadores o descreveram como eloquente e encantador. Ele estava muito mais interessado em investimentos a longo prazo do que em violência impiedosa, e isso distinguiu desde o início. Os cartéis de Medellín e Cali se tornariam de muitas maneiras espelhos opostos um do outro, luz contra a escuridão, manipulador versus violento, discreto versus ostensivo. As histórias e notícias sobre os primeiros anos do cartel de Cali tornam difícil separar a verdade da ficção. As datas se tornam gerais. Longos períodos de tempo passam sem que nada aconteça, apenas para que o cartel de Cali surja com grandes quantidades de dinheiro e uma infraestrutura já construída.
Ao contrário de seus vizinhos, cada vez mais violentos e ostensivos em Medellín, os patrocinadores do cartel de Cali fizeram de tudo para ficar escondidos do público enquanto aprendiam os caminhos do tráfico de drogas. Não havia um plano para este tipo de negócio. Não era nada como a franquia da farmácia legal de Gilberto. Cada degrau da escada do tráfico de drogas estava coberto com o suor dos homens que tinham vindo antes. Tentaram em vão subir e caíram nas garras da lei. Como chefe do cartel de Cali, Gilberto Orejuela ganharia o apelido de o jogador de xadrez, por sua estratégia inteligente e natureza meticulosa. Ele estava determinado a construir cada tijolo fundamental do seu império, colocado com paciência e precisão. Certificou-se de que, se um tijolo caísse, ele não destruiria a pirâmide inteira. Cada departamento do cartel de Cali operaria como uma célula independente. Então, mesmo que um departamento se perdesse, o cartel sobreviveria. O ramo de processamento de coca nunca interagiu com os distribuidores. Os distribuidores nunca interagiram com ninguém, exceto com o homem que comandava o armazém local. Aos traficantes de rua não foi dito nada além de sua tarefa pessoal para o dia. Os pontos fortes de Gilberto residiam na estratégia, nos grandes negócios e na manutenção dos negócios legítimos que eles usavam para lavar seu dinheiro. Por enquanto, isso significava sua franquia de farmácia, que estava se expandindo dia a dia. Miguel Orejuela, por outro lado, prosperou nos detalhes. Se tornou o braço direito de Gilberto, dirigindo entre departamentos e lidando com os gerentes de cada embarque, processamento, distribuição e execução. Miguel também era o bandido residente do cartel. Ele era responsável por lidar com qualquer um que se opusesse ao progresso do cartel, seja através de ameaças de litígio ou, se necessário, ameaças contra suas famílias. Mas a tarefa mais importante, de longe, foi a elaboração do produto. O processamento da cocaína por si só era complicado. Antes de deixar as fazendas de coca no Peru e na Bolívia, as folhas de coca tinham que ser processadas em pasta. Isso geralmente é feito de duas maneiras. O processo tradicional é cavar buracos no chão e cobri-los com plástico pesado. Água e ácido clorídrico são despejados no buraco. Então as folhas de coca são adicionadas. Então homens e mulheres começam a pisar as folhas para fazer uma espécie de purê, assim como os vinicultores tradicionais faziam com as uvas. Com o tempo, uma camada sobe até o topo do poço. Isto é desviado para outro poço limpo, ao qual são adicionados cimento, querosene e combustível diesel para neutralizar os ácidos. A segunda forma deste processo, muito mais moderna, ocorre em tambores de metal ao invés de fossas subterrâneas e usa gasolina ao invés de querosene. O resto das etapas são praticamente as mesmas, resultando em uma pasta de coca pura e não refinada, pronta para ser enviada e processada em cocaína. Com o último dinheiro de seus antigos projetos de sequestro, os irmãos Orejuela compraram seu primeiro avião. Ele poderia ser pilotado por uma pessoa e, ao eliminar equipamentos desnecessários, podia transportar o máximo de produto possível. Miguel encontrou um piloto confiável e começou a enviar pasta de coca do Peru e da Bolívia para a Colômbia. Foi um grande primeiro passo e não sem falhas. Ambos os Orejuelas foram pegos pelo menos uma vez no processo de transporte da coca para o país. E Chepe foi preso pelo menos 2 vezes por isso. Mas Gilberto havia planejado essa inevitabilidade para o grupo de advogados do cartel que estavam sempre disponíveis para ajudá-los. Nos primeiros dias, Gilberto passou apenas uma noite na cadeia por contrabando de coca. Gilberto foi um passo além e comprou o equipamento e a cooperação que precisavam para preparar uma ladainha de falsas identidades para os 3. No caso de serem presos, eles entregariam documentos falsos,
Então, não haveria nenhum registro de prisão sob seus nomes reais. Funcionou. Na verdade, funcionou tão bem que a DEA admitiu que essas falsas identidades tornam quase impossível rastrear a história inicial do cartel. Somente nos primeiros 5 anos de sua operação, de 1970 a 1975, a DEA acredita que os líderes do cartel Cali usaram mais de 50 identidades falsas, cada uma delas com seu próprio passaporte e carteira de motorista. Essas identificações falsas eram úteis quando eram presos com montes de pasta de coca ilegal. Uma vez que a pasta de coca chegou na Colômbia, ela teve que ser processada em cocaína. Felizmente, devido à constante e crescente cadeia de farmácias de Gilberto, eles tinham muitas desculpas para comprar prédios adicionais em Cali, para usar como laboratórios de drogas de processamento. Eles poderiam terminar o processamento simplesmente misturando a pasta com ácido clorídrico, éter. No entanto, descobriram uma técnica para tornar sua cocaína 5 vezes mais valiosa, aumentando sua pureza. Isto foi feito dissolvendo a pasta em água misturada com permanganato de potássio e depois usando amônia para transformá-la novamente em uma pasta sólida. A última etapa foi a mais volátil. Os produtos químicos e equipamentos eram extremamente caros e altamente explosivos. A pasta de cocaína foi dissolvida em acetona e água e aquecida por várias horas lentas e agonizantes, até que pudesse ser misturada com éter. Uma adição final de ácido clorídrico formou os minúsculos cristais brancos que nós reconheceríamos como cocaína. O cartel de Cali teve sorte de conseguir uma pausa precoce enquanto construíam sua infraestrutura de processamento, graças em parte à boa e antiquada intromissão norte-americana. Em 1973, o epicentro do processamento da cocaína não era a Colômbia, mas sim o Chile. O Chile produzia um dos produtos mais puros do mundo, tão puro que os traficantes tiveram que cortá-lo com fermento em pó ou seus clientes teriam uma overdose. As autoridades norte-americanas já sabiam há algum tempo sobre o produto perigosamente puro do Chile, mas a extradição do Chile foi ilegal até 1973, quando Augusto Pinochet assumiu o controle em um golpe militar. Para melhorar as relações entre chilenos e norte-americanos, ele mandou prender 23 processadores de drogas e levou-os aos Estados Unidos para julgamento. O pânico se espalhou e os processadores de drogas restantes no Chile fugiram em massa para a Colômbia. Quando chegou a hora de trabalhar em seus próprios laboratórios de drogas, Gilberto Orejuela escolheu os melhores refinadores de cocaína do mundo. Então, algo ainda melhor aconteceu. Ao mesmo tempo, no início da década de 1970, a indústria têxtil colombiana entrou em colapso devido à competição com territórios asiáticos. Milhares de colombianos saíram em busca de melhores empregos em outros países, como os Estados Unidos. Quando o cartel de Cali começou a lançar as bases para a distribuição nos Estados Unidos, eles já tinham muitos amigos colombianos que estavam desesperados para trabalhar e dispostos a ajudar. A maioria deles tinha se estabelecido no mesmo lugar, Nova York. Em 1973, o cartel de Cali tinha todas as peças para criar um império internacional de cocaína. Gilberto e Miguel Orejuela controlavam os laboratórios de processamento na Colômbia, enquanto seu amigo Chepe cuidava da distribuição do cartel na cidade de Nova York. A divisão igualitária de responsabilidades entre os 3 patrocinadores tornou-se a assinatura do grupo, onde a maioria dos outros cartéis inevitavelmente se desfez devido a lutas internas e ego. Os 3 chefes do cartel de Cali se sentiram confortáveis em se dedicar às suas tarefas específicas. Ninguém excedeu seu papel e as grandes decisões foram tomadas em conjunto sem alarde. Com Chepe em Nova York e os Orejuelas executando seus circuitos sul-americanos, o dinheiro começou a circular.
receberam um quarto patrocinador em sua reunião de liderança. Elmer Herrera, que chamaram de Pátio, assumiu os departamentos de lavagem de dinheiro do cartel. Este movimento confundiu ainda mais a aplicação da lei. Apesar das constantes lutas de poder dentro de outros cartéis, Cali confiou em um forasteiro para lidar com todo o seu dinheiro. Manter departamentos individuais autônomos tinha sido ideia de Gilberto desde o início. Ao fazer de cada ramo da operação seu próprio negócio, com sua própria liderança, o cartel poderia perder qualquer um, mesmo um dos patrocinadores, sem que todo o império se desmoronasse. Desde o início, ninguém fora dos 4 patrocinadores sabia mais do que sobre sua própria pequena parte da operação. Eles distribuíam as tarefas com eficiência e total sigilo. Em Nova York, o líder da célula de distribuição em um bairro específico receberia uma mensagem em seu bíper dizendo-lhe para ir a uma cabine telefônica selecionada aleatoriamente. Todos os telefones da cidade foram numerados e Cali manteve um registro de quem ligou exatamente e de onde. A cada homem foi dado um número de código, essencialmente um número de funcionário, que ele daria quando fizesse a ligação. O revendedor receberia uma lista de nomes e números de telefone de revendedores em toda a cidade e entraria em contato com eles usando um telefone público diferente a cada vez. Então, o distribuidor entregaria a quantidade de cocaína a cada distribuidor em locais pré-determinados. Os traficantes teriam algum tempo para vir buscá-lo, muito depois que o distribuidor saísse. Desta forma, mesmo que um homem fosse preso e fosse burro o suficiente para tentar denunciar o cartel, ele não saberia legitimamente o suficiente para fazer um dano real. E por causa dos meticulosos registros de tempo e números de código, se um embarque ou dinheiro desaparecesse, o cartel de Cali saberia exatamente quem culpar. Em um movimento incomum, os patrocinadores decidiram estabelecer uma distribuição baseada em um envio. Cada traficante receberia 2 quilos de cocaína a crédito, com um prazo para devolver o valor. Se alguém não cumprisse a sua parte do acordo, sabia quais seriam as consequências. Cada funcionário em potencial era obrigado a fazer uma entrevista por telefone e enviar uma lista com os nomes e endereços de cada membro vivo da família que ele tinha. Cada nome era uma garantia que o cartel poderia usar contra eles se eles se comportassem mal. Qualquer um que fosse encontrado com os nomes retidos era imediatamente demitido. Isto também serviu como uma valiosa ferramenta de recrutamento. Os funcionários frequentemente lutavam com suas famílias para trabalhar para o cartel também. Como o cartel já sabia seus nomes, eles já estavam no jogo. Se um funcionário em potencial passou na triagem, uma lista de regras era enviada por fax. Foi como o filme Clube da Luta. As 2 primeiras regras eram não falar sobre o cartel de Cali. Quer dizer, nada de denúncia, nada de conversas. É desnecessário dizer que suas famílias sofreriam se as regras alguma vez fossem quebradas. A próxima regra: sem ostentação. Cada trabalhador era um reflexo do cartel. Para evitar chamar a atenção para o negócio, esperava-se que eles mantivessem a ilusão de que viviam moderada e legitimamente. Até mesmo os 4 padrinhos visitaram Cali nos velhos Mazdas para evitar suspeitas. Eles esperavam a mesma discrição de seus funcionários. Foi dito aos trabalhadores do armazém para saírem pela manhã e voltarem à tarde como se estivessem fingindo ir ao trabalho. Os comerciantes foram instruídos a comprar roupas nos bairros onde vendiam, a fim de se misturarem com seus clientes. Muitos dos trabalhadores da gerência média-alta receberam identidades falsas para que pudessem viver como trabalhadores durante o dia, mas festejassem como os homens do cartel que eram à noite. Afinal de contas, este tipo de trabalho foi muito bem pago. Depois que os funcionários recebiam a lista de regras por fax, foram instruídos a memorizá-las e a queimar o papel.
lembrar as regras era responsabilidade do funcionário, e as repercussões de esquecê-las seriam imediatas e brutais. O cartel de Cali recuperou formalmente a cidade de Nova York em 1973 e começou a transportar pequenos carregamentos de cocaína para a cidade em mulas humanas. Um ano depois, Gilberto deu o próximo passo lógico para assegurar o futuro do negócio. Em 1974, duas empresas de investimento fundaram o Banco dos Trabalhadores. Este foi um negócio legítimo, sem relação com os cartéis, criado para ajudar o cidadão comum a recuperar seu futuro na Colômbia. Mas em poucos meses, Gilberto tinha conseguido ser nomeado presidente do Conselho da Administração do banco. Para evitar problemas, ele entregou ações do banco para empresários locais e funcionários do governo. Fez disso uma prática da empresa para contornar as taxas de saque para qualquer um que tenha sido leal ao cartel. Com um banco sob seu controle e autoridades locais no bolso, o cartel de Cali não tinha problemas para lavar dinheiro. Mesmo que tirassem apenas alguns milhões por ano, que era fácil de lavar através das farmácias de Gilberto, eles sabiam que logo teriam que agilizar o processo. O Banco dos Trabalhadores os ajudaria a fazer isso. Gilberto tinha uma reputação como um homem de negócios inteligente e respeitável. No entanto, na realidade, ele estava tão confortável com a violência quanto qualquer um no negócio das drogas deveria estar. Enquanto ele fazia o papel de presidente do banco, seu irmão Miguel estava no campo em ação 24 horas por dia, 7 dias por semana. Os funcionários sussurraram avisos uns para os outros quando o viram no local. Ele ganhou o apelido de Limão, porque estava sempre de mau humor. Limão, é claro, foi uma maneira educada de chamá-lo de sacana. Ao contrário de seu irmão, Miguel não tinha senso de humor. Ele tinha olhos frios e preferia a violência rápida à negociação verbal. Mais tarde, ele se tornaria famoso por ter homens executados e depois por dormir com suas esposas. Falando em esposas, seria negligente não mencionar a peculiar vida pessoal dos irmãos Orejuela. Como sabemos, Gilberto e Miguel se encantavam em fazer o inesperado. Gilberto teve 3 esposas, enquanto Miguel teve 4. E nós não queremos dizer que eles se divorciaram e se casaram novamente. Estamos dizendo simultaneamente. A poligamia não é tecnicamente legal na Colômbia, mas, para todos os efeitos, essas amantes foram consideradas suas esposas. Gilberto e Miguel tinham suas próprias casas e cada mulher tinha sua própria casa também. Algumas vezes, os irmãos ficavam nas casas das esposas. Outras vezes, uma mulher se juntava a um dos homens em sua própria casa. Infelizmente, as datas e os detalhes dessas uniões são difíceis de determinar. Mesmo assim, nós sabemos que nenhum dos homens teve um momento de silêncio para atender várias mulheres ao mesmo tempo. As esposas de Miguel se odiavam. Ele teve que pagar ao pessoal de limpeza uma taxa extra para reorganizar sua casa toda vez que uma esposa saía e outra chegava, para manter a ilusão de que nenhuma outra mulher tinha estado lá. Para conseguir isso, uma empregada tirava fotografias meticulosas depois que cada mulher deixasse a casa. Antes de chegar para sua próxima visita, a empregada da casa verificava cada quarto e reordenava cada móvel, cada peça de roupa, cada prato na cozinha, para que fosse exatamente como estava quando elas saíssem. Desta forma, as 4 mulheres foram capazes de manter a ilusão de que Miguel era delas e só delas. Essas táticas nem sempre foram bem-sucedidas. Sempre que uma esposa notou algo fora do lugar, seu temperamento afetava as operações do cartel por dias. Ao longo de suas vidas, os 2 homens tiveram 8 filhos cada um. Nós sabemos, por exemplo, que em 19 de novembro de 1971, nos primeiros dias do possível cartel, nasceu o filho de Gilberto, Jorge. Mas mesmo assim, o local de nascimento de Jorge é indicado como Cidade Jardim, Colômbia, ou Dover, Delaware.
suborno e encobrimento eram um pão diário do cartel de Cali e a principal razão para sua lenta, mas metódica ascensão ao poder. Mas mesmo que nós não possamos ver o que aconteceu atrás da cortina, isso não significa que os patrocinadores não tenham trabalhado duro. Ou que eles não estavam no radar da DEA. Em 1975, o quarto patrocinador de Cali, Pátio Herrera, foi preso por contrabandear cocaína para Nova York. Como Gilberto tinha construído o negócio para que pudesse perder um membro sem ser comido, a DEA não tinha como saber que Pátio trabalhava para os Orejuela. Eles simplesmente o confundiram com um comerciante independente de baixo nível. Em 10 de setembro de 1975, a Agência Aduaneira Colombiana publicou um relatório sobre o comércio de drogas dos 100 corretores de drogas mais bem-sucedidos do país. Gilberto Orejuela e Miguel Orejuela ficaram em 58º e 62º lugares, respectivamente. O impressionante é que eles estavam tão abaixo na lista. Esses rankings são para homens como indivíduos. Ninguém sabia que os dois irmãos e Chepe Santa Cruz faziam parte da mesma organização. Enquanto o cartel de Cali estava fortalecendo as bases de seu império na Colômbia e Nova York, o resto do mundo tinha seus olhos colados ao caótico melodrama que se desdobrava com seus vizinhos do norte em Medellín. Pablo Escobar e seus associados já haviam sido ligados à crescente epidemia de cocaína e ao aumento dos crimes relacionados às drogas em Miami, Flórida. As autoridades estavam apreendendo barcos, aviões e armazéns em Miami, Flórida. As autoridades estavam apreendendo barcos, aviões e armazéns. Em resposta, o cartel de Medellín foi duplicando sua violência injustificada. Em 1979, assassinos de Medellín atiraram em 2 traficantes e 2 espectadores inocentes em um shopping lotado na Flórida. Os Estados Unidos colocaram todo o seu peso atrás das forças da lei para derrubar o cartel de Medellín. E enquanto isso, Gilberto e Miguel Orejuela e Chepe Santa Cruz estavam administrando tranquilamente o império subterrâneo em Nova York, aproveitando a maldita distração na Flórida. Na verdade, a DEA admitiria mais tarde que na época eles nem sabiam que o cartel Cali existia. Os Orejuelas e Chepe estavam trabalhando tão silenciosamente que nenhum escritório da polícia sequer olhou para eles. O secretário de Estado assistente dos Estados Unidos, Crescencio Arcos, diria mais tarde: nossa sensação era que os bandidos de Medellín eram mais maliciosos. Escobar usava a típica cadeia de ouro, um gangster de luxo que gostava do estilo de vida extravagante. Os revendedores de Cali, por outro lado, eram de baixo perfil e manipuladores. Nós os chamamos de criminosos em sapatos Gucci. Quando alguém soube o que estava fazendo, centenas de empresas, bairros e indústrias caseiras já estavam na folha de pagamento de Cali. Eles não eram apenas donos de pessoas. Eles eram donos de cidades inteiras, corporações de mídia, forças policiais. Eram donos das empresas de escutas telefônicas que a DEA estava tentando usar para derrubá-los. O cartel de Cali criou raízes fortes o suficiente para resistir a qualquer tempestade que pudesse vir. Quando entraram na década de 1980, Gilberto e Miguel Orejuela estabeleceram um novo objetivo. Não se esconderiam mais na sombra do cartel de Medellín. Eles se tornariam amigos, iriam para a guerra com eles e eventualmente os substituiriam como os reis internacionais da cocaína. A fazenda em Maiden, Nova York, era parecida com qualquer outra. Os habitantes locais que passavam a caminho da cidade nunca repararam no ventilador de exaustão recém-instalado que saía do teto do celeiro, ou o novo galpão com grandes fechaduras nas portas. O caminhão branco que descarrega barris de acetona e éter também não levantou nenhuma suspeita. O povo de Maiden tinha uma filosofia estrita de viver e deixar viver. Esta foi exatamente a razão pela qual o cartel de Cali comprou a fazenda em primeiro lugar. Nos primeiros 9 dias de operação da fazenda,
eles processaram 1.530 quilos de cocaína, obtendo um lucro líquido de mais de 100 milhões de dólares. Mas, em 12 de abril de 1985, uma faísca fez explodir barris cheios de acetona e éter. O celeiro explodiu, enviando um pilar de fogo para o céu, que era visível a quase 16 quilômetros de distância. A polícia chegou ao local em 1 hora. Os bombeiros mangueiraram os tijolos ardentes de cocaína. E quando a DEA quebrou a fechadura da porta do galpão, encontraram produtos químicos suficientes para produzir 5.000 quilos de cocaína. Mas o incêndio não tinha feito retroceder o cartel de Cali. Em 2 semanas, um novo laboratório já estava pronto e funcionando, a menos de 800 quilômetros de distância. Este é o segundo de 4 episódios sobre Gilberto e Miguel Rodríguez Orejuela, irmãos que formaram metade do cartel de Cali na Colômbia. Neste episódio, vamos dar uma olhada na sua incrível, quase mítica ascensão ao poder. No próximo episódio, nós começaremos a explorar as investigações que frustraram o sucesso do cartel. Ao longo dos anos 70, o cartel de Cali construiu a infraestrutura para uma organização global de drogas. Ela se estendia desde a Bolívia e Peru, onde a cocaína era cultivada, passando pela Colômbia, onde a cocaína era processada, até Nova York, onde era vendida. No final da década de 1980, quando Gilberto e Miguel completaram seu 40º aniversário, seu império internacional havia sido totalmente consolidado. As autoridades colombianas sabiam que os irmãos Rodríguez e seu cofundador, José Chepe Santa Cruz Lodonho, estavam envolvidos no tráfico de drogas. Mas graças ao planejamento cuidadoso de Gilberto, as autoridades os confundiram com traficantes de nível médio, nada mais. Ninguém, nem na Colômbia nem nas Américas, sabia que eles dirigiam um dos cartéis mais bem-sucedidos do mundo. Na verdade, ninguém sabia que o cartel de Cali existia. O ostensivo cartel de Medellín, ao norte, tinha estado no centro das atenções desde o início. Pablo Escobar e os irmãos Ochoa foram atraídos à atenção como mariposas para uma chama, o que se adequou perfeitamente aos Rodríguez. Eles não queriam nada mais do que ficar escondidos nas sombras, coletando dinheiro sem que a DEA os descobrissem. As riquezas que vieram chegando eram tão imensas que literalmente quebraram as máquinas de contagem. Finalmente, o cartel investiu em balanças veterinárias para pesar o dinheiro. Mas todo o dinheiro sujo tinha que ser lavado antes que pudessem usá-lo. Eles não podiam exatamente colocar o tráfico de drogas em suas declarações de impostos. Desde o início, eles passaram seus lucros por negócios legítimos, como a cadeia de farmácias de Gilberto. Quando o sucesso dessas pequenas empresas começou a aumentar sua credibilidade, Gilberto tinha ganho o controle de um banco, chamado Banco dos Trabalhadores, e o usava para lavar somas ainda maiores de dinheiro. No final dos anos 70, o presidente colombiano Alfonso López Miquelsen decretou uma política que permitia que dólares americanos fossem depositados em bancos colombianos sem nenhuma pergunta sobre de onde eles vieram. Esta política foi chamada de ventanilha siniestra ou a janela esquerda. O corrupto Banco dos Trabalhadores de Gilberto era então, na verdade, apenas um banco normal. Em qualquer instituição financeira do país, o dólar da droga poderia ser entregue, convertido em pesos colombianos, tributado e gasto livremente, sem qualquer interferência da polícia. A lavagem de dinheiro nunca havia sido tão simples. No final dos anos 70, Gilberto comprou o seu próprio banco, com um coparceiro, Jorge Ochoa, um dos padrinhos do cartel de Medellín. Pode ser estranho pensar nesses 2 rivais trabalhando tão confortavelmente juntos, mas os Rodríguez e os Ochoas se conheciam desde crianças e eles concordaram que ambos os cartéis se beneficiariam de ter o controle de um banco. Desde que ninguém saísse da linha, a parceria estava indo muito bem. O governo colombiano sabia muito bem que o banco estava sendo usado para lavar dinheiro da droga, mas eles faziam vista grossa.
Os cartéis concordaram em deixar o governo assumir os juros acumulados em seus depósitos bancários como um imposto não oficial e tácito. Esses juros somavam quase $1 bilhão por ano. No verão de 1980, quase metade da Reserva Federal era proveniente da droga. Nos Estados Unidos, Nova York estava passando pela tempestade de neve do século. Não parecia haver limite para a quantidade de cocaína que o cartel Cali poderia vender. No início, o cartel havia confiado em mulas humanas para contrabandear cocaína, 1 quilo de cada vez. Mas, no início dos anos 80, eles começaram a procurar outras maneiras de transportar remessas cada vez maiores para os Estados Unidos. Jets Lear, Cessna 210 e navios de transporte comercial foram adicionados aos estábulos do cartel de Cali, cada um registrado sob uma identidade falsa diferente e um país diferente. A alfândega não tinha razão para acreditar que 2 aviões estavam conectados, muito menos que estavam cheios de cocaína. A DEA não estava nem mesmo procurando cocaína naquela época. A heroína ainda era a droga da vez. Em 1978, uma carta do Comitê de Cidadãos do bairro de Jackson Heights chegou ao escritório da DEA em Nova York. A carta dizia que a vizinhança estava desmoronando sob uma onda de crimes violentos causada pelo tráfico de cocaína. A DEA não estava interessada em investigar e passou a carta para a Força Tarefa de Combate às Drogas de Nova York. Mesmo dentro da Força Tarefa, apenas um oficial estaria interessado nela. Seu nome era Ken Robinson. Até aquele momento, na carreira de Robinson, ele tinha visto apenas pequenos carregamentos de cocaína. Ele tinha visto barcos colombianos jogando cocaína no porto do Brooklyn, onde mergulhadores estavam trazendo os tijolos para a terra. A maioria desses nadadores foram presos, mas essas prisões foram tão emocionantes quanto pegar um adolescente após um toque de recolher. Robinson achou difícil imaginar que houvesse muito mais para o tráfico de cocaína. Mas aqui estava uma carta insistindo que o tráfico de cocaína estava tomando proporções alarmantes. Tudo que eles tinham que fazer era sair e encontrá-la. Robinson aceitou o desafio. Ele andou pelo bairro de Jackson Heights por vários dias, mas não viu nada de errado. Certamente nada que sugira uma onda de crimes. Então, em setembro de 1978, um colombiano local entrou no escritório da Força Tarefa e pediu para falar com o homem encarregado das investigações da cocaína. Robinson levou o homem para uma sala de interrogatório isolada e disse a ele que simplesmente não tinham nenhuma evidência de um problema de cocaína na cidade. Não em Jackson Heights, não em qualquer lugar. O homem ficou perplexo. Ele disse a Robinson que a cocaína estava em toda parte se ele soubesse onde procurar. Se ofereceu para trabalhar como um informante. Robinson ficou tão intrigado que o aceitou. Alguns dias depois, o homem ligou. Um negócio de drogas estava acontecendo às 17h30 e ele sabia exatamente onde, e até descreveu o homem que eles estavam procurando. Robinson e 3 outros oficiais conduziram relutantemente para o local, que ficava em Queens. Estacionado do outro lado da estrada estava um Chevy Impala vermelho. Lá estava um homem com a descrição exata que o informante tinha dado. Eles assistiram enquanto o homem entrava no Impala, puxava um pacote e o colocava debaixo da jaqueta em seu braço. Foi o casaco que o entregou. Fazia quase 40 graus naquele dia. Ninguém usaria um casaco a menos que estivesse escondendo algo por baixo. Os policiais saíram do carro o mais casual possível, mas os suspeitos viu imediatamente. Ele correu a toda velocidade. Os oficiais o perseguiram até que o encurralaram e descobriram 1 quilo de cocaína debaixo de sua jaqueta. Quando prenderam o suspeito e voltaram para o carro, o Impala vermelho já tinha desaparecido. Robinson já havia anotado o número da placa, então verificou em seu sistema. Foi registrado sob um nome e endereço falsos e tinha um número de placa falso. As 50 multas de estacionamento associadas ao veículo
tinham sido cobradas a um homem que não existia. Algo estava acontecendo. Era disso que ele estava convencido. Alguns dias depois, Robinson retornou ao mesmo lugar e encontrou um Buick azul estacionado. Tinha o mesmo número de matrícula que o Impala vermelho que tinham visto lá antes. Robinson seguiu o Buick até um prédio residencial, onde encontrou um Impala vermelho estacionado na garagem. Parecia idêntico ao carro que ele havia visto alguns dias antes, exceto pela placa do veículo. Ele verificou a nova placa do carro e percebeu que a placa do Impala estava registrada em um Buick azul. Alguém simplesmente trocou as placas dos dois carros e os conduziu pela cidade. Ele não estava bem certo do que fazer com tudo isso, mas a força-tarefa teve sua primeira pista. E embora eles não tenham percebido, esse foi o primeiro olhar sobre a intrincada infraestrutura do cartel de Cali. O principal objetivo do cartel desde o início era evitar a detecção. Então, o homem do cartel de Cali, em Nova York, Chepe Santa Cruz, investiu em alguns negócios de carros usados, o que lhes deu um suprimento ilimitado de veículos para trabalhar. Então, Chepe começou a recrutar. Os trabalhadores do Departamento de Mobilidade Rodoviária de toda a cidade se encontravam na folha de pagamento do cartel, produzindo identidades e placas falsas para combinar com os carros. Para levar o esquema adiante, Chepe comprou várias empresas imobiliárias em Queens e pagou para os colombianos se tornarem agentes imobiliários licenciados. Com esses agentes imobiliários em sua equipe, o cartel poderia comprar prédios e, por extensão, endereços para anexar as placas dos carros. Isso também lhes deu inúmeros esconderijos, todos registrados sob identidades falsas totalmente diferentes. Ken Robinson estava prestes a cair numa caverna de documentos, pessoas e apartamentos falsos. Ele se divertiria muito convencendo a DEA a levar o problema da cocaína a sério, quando descobriu que nenhum dos seus suspeitos realmente existia. Enquanto isso, o cartel de Cali ainda estava fazendo negócios, como sempre. No final de 1978, Ken Robinson concentrou sua investigação em veículos que combinavam com o mesmo perfil do Impala vermelho e do Buick azul. Carros com um número excessivo de multas de estacionamento não pagas, dirigindo pelas mesmas esquinas em Queens. Eles também começaram a vigilância 24 horas do prédio em que encontraram o Impala vermelho estacionado. Os chefes de departamento de Robinson se recusaram a destinar fundos para seu estranho palpite. Então, ele e seus oficiais vigiaram o prédio durante meses em seu próprio tempo e com seu próprio dinheiro. Em outubro de 1978, tiveram sua primeira grande chance. A força-tarefa apreendeu 3 quilos de cocaína e um pequeno caderno cheio de cálculos de lucro. Eles perceberam que quem quer que estivesse por trás dessa misteriosa rede de tráfico de drogas estava ganhando pelo menos $1 milhão por mês, algo inaudito no mundo do tráfico de cocaína. Então, em janeiro de 1979, seu informante os avisou que alguém importante estava prestes a visitar a casa que eles estavam vigiando, José Patino, um cidadão colombiano. Robinson e seus homens assistiram com entusiasmo enquanto Patino puxava o Impala vermelho para fora da garagem. Eles o seguiram até o aeroporto internacional JFK, onde ele pegou um homem musculoso, bem vestido, com cabelo preto e alguma irritação de pele no rosto. Robinson seguiu o Impala para fora do estacionamento. Depois, acendeu suas sirenes e parou o carro. Pedaços de tecido de pele saíram pela janela quando Robinson se aproximou do carro. Ele se aproximou do homem com a erupção no rosto e pediu para ver sua identificação. Seu nome era José Santa Cruz Londonho. É verdade. Eles tinham prendido Chepe Santa Cruz, o chefe de toda a filial de Nova York do cartel de Cali. É claro, Robinson não sabia disso na época. Santa Cruz era apenas outro nome que eles poderiam acrescentar à sua lista de suspeitos que podem ou não existir. Depois que eles deixaram o Impala ir, Robinson e seus homens os seguiram até um complexo de apartamentos de luxo. E depois,
até um aeroporto privado onde eles deixaram Santa Cruz. Além do novo suspeito, eles tinham muito pouco com o que trabalhar. Tudo que eles podiam fazer era guardar o novo prédio e esperar pelo retorno de Patino. Durante 4 meses, eles continuaram a vigilância de 24 horas sem sorte. Patino nunca mais voltou ao prédio. Eventualmente, Robinson desistiu e disse ao superintendente do prédio para entrar em contato com eles, se visse Patino novamente. Patino era o homem deles. Eles estavam certos disso. Mas os oficiais precisavam de mais do que um palpite antes que pudessem revistar o apartamento. 6 meses depois, em julho de 1979, o superintendente finalmente ligou e disse que Patino estava no apartamento naquele momento. Robinson e seus oficiais se apressaram a ir para o local. Eles esperaram do lado de fora até Patino sair do prédio. Então, perguntaram a ele se podiam ver dentro da bolsa que carregava. Para a surpresa deles, Patino simplesmente o entregou, aparentemente sem saber que ele tinha o direito de recusar. Dentro, eles encontraram uma máquina de contagem de dinheiro do tipo usado apenas por bancos e comerciantes no mercado negro. Pressionando sua sorte, os funcionários perguntaram se poderiam dar uma olhada no interior do apartamento. Patino os recebeu lá dentro, onde eles descobriram uma pilha de recibos de aluguel de apartamentos do Queens. Eles pediram a Patino para levá-los em um tour pela vizinhança. Foi aí que ele começou a ficar inquieto. Patino estava determinado a jogar limpo. Mostrou a eles o caminho para o primeiro prédio. O suor estava escorrendo em seu pescoço enquanto ele conduziu os oficiais para o saguão. Quando conheceram o proprietário, Patino saltou para a frente para cumprimentá-lo. Pediu ao senhorio para assegurar aos outros senhores que ele estava morando lá por anos. O proprietário disse aos agentes que nunca havia visto Patino antes em sua vida. Isso foi motivo suficiente para vasculhar completamente o apartamento para o qual Patino os tinha levado tão mansamente. Assim que eles abriram a porta, o cheiro químico era esmagador. Agentes encontraram 44 quilos de cocaína amontoados na banheira. Nenhum deles tinha visto tanta cocaína em um só lugar. Eles encontraram armas, centenas de milhares de dólares, registros financeiros, listas de endereços e um livro de registro codificado usado para rastrear as identidades falsas registradas no Departamento de Mobilidade Rodoviária. Também descobriram um passaporte para um homem chamado Victor Crespo. A foto parecia suspeitosamente como o homem que Patino pegou do aeroporto meses antes, aquele com a cara escamosa. Quando eles inseriram o nome e a foto no banco de dados da Interpol, suas suspeitas foram confirmadas. O passaporte falso foi traçado até José Chepe Santa Cruz, um homem ligado a um traficante colombiano chamado Gilberto Rodrigues Orejuela. Curiosamente, todas as fotos registradas, tanto nos passaportes quanto no banco de dados da Interpol, mostraram o Chepe sob uma luz diferente. Eles perceberam que a irritação na pele de seu rosto no aeroporto tinha sido apenas um disfarce inteligente. Durante as semanas seguintes, agentes descobriram um labirinto de casas em Queens que continham alguns dos maiores armazéns de armas e munições que a DEA já havia encontrado. No total, quase 7 milhões de dólares em dinheiro foram apreendidos e uma rede de tráfico de drogas foi presa. Isto foi claramente apenas um pequeno vislumbre de um grande empreendimento. Chepe sabia que a fenda em sua fachada, supostamente impenetrável, não iria ficar bem com os outros patrocinadores. Ele ligou para Gilberto para lhe contar o que tinha acontecido. Gilberto atendeu a ligação de seu escritório em casa, fechando a porta para seus filhos que estavam visitando. O Chepe soava como se seu ego estivesse machucado. 7 milhões foi uma ninharia. Eles perderam regularmente mais dinheiro para acidentes de avião e pequenas avarias. O importante, ele sabia, era o próprio erro. Chepe prometeu a Gilberto que este seria o primeiro
e único erro que ele cometeria. Gilberto estava calmo do outro lado da linha. Chap esperou em silêncio. Não havia razão para apressar o homem que o povo chamava de jogador de xadrez. Depois de alguns momentos, Gilberto limpou a garganta e falou. Ele disse ao Chap que tudo ficaria bem. Havia planos de contingência para esta ocasião. Chap fecharia fileiras em Nova York, esvaziaria seus esconderijos e mudaria as placas de seus carros, cortando todas as pistas possíveis para a DEA. Uma vez que o calor diminuiu, teria que reconstruir a operação de Nova York a partir do zero. Gilberto tranquilizou Chap. Foi exatamente por isso que eles tinham construído o cartel da maneira como fizeram. A qualquer momento, eles poderiam sacrificar um braço para salvar o corpo. Quando a DEA concordou em levar o cartel Cali a sério, eles se viram tentando tirar água de um navio já afundado. Suas pistas tinham desaparecido de repente. O melhor que eles puderam fazer foi usar os livros contábeis que haviam encontrado para prender alguns traficantes de baixo nível e obter detalhes. Mas os suspeitos que prenderam pareciam estúpidos ou sem pistas. Ninguém disse uma palavra sobre para quem eles estavam trabalhando. A maioria deles, de fato, nem sabia para quem estava trabalhando. Os patrocinadores de Cali se esforçaram para garantir que aqueles que sabiam de alguma coisa fossem mantidos em silêncio. Como mencionamos no episódio anterior, o cartel tinha uma lista dos parentes vivos de cada funcionário para usar como garantia se eles fossem presos. Chap e Miguel não tinham problemas com a violência, mas Gilberto estava muito mais interessado em litígios do que em assassinatos. Cada funcionário que foi preso em Nova York recebeu um advogado às custas do cartel. O único objetivo do advogado era garantir a fiança para que o funcionário pudesse escapar para a Colômbia antes do julgamento. Por mais de um ano, juízes de toda a cidade de Nova York fixaram a fiança apenas para ver seus arquivos vazios na semana seguinte. Até então, o caso já tinha terminado. Não houve extradição da Colômbia. O salário de alguns advogados inteligentes foi um preço pequeno a pagar a longo prazo. Centenas de milhões de dólares ainda corriam para o cartel a cada ano. Tanto que, na verdade, eles tinham que encontrar maneiras inteligentes de contrabandear o dinheiro para fora dos Estados Unidos. E foi aí que o quarto patrocinador do cartel de Cali, Pátio Herrera, entrou. Pátio tinha sido preso por acusações de drogas em pequena escala no final dos anos 70. A DEA, é claro, não tinha ideia de que ele estava ligado aos irmãos Rodrigues ou Chap Santa Cruz. Pátio usou seu tempo na prisão para expandir a rede do cartel e fazer contatos no México. O cartel tinha planos de expandir para Houston, Texas, e seus novos amigos mexicanos seriam inestimáveis. Assim que Pátio foi liberado no início dos anos 80, ele retornou à Colômbia e assumiu a responsabilidade de mover e lavar o dinheiro do cartel. Suas estratégias eram muitas vezes bem simples. Por exemplo, o cartel tinha um contato que trabalhava para a Braniff Airlines. Quando um mensageiro voltava com um carregamento de dinheiro, ele usava seu beeper para dizer ao funcionário da Braniff que ele estava vindo. O funcionário processaria seu bilhete com qualquer passaporte falso que estivesse usando e levaria a bolsa pela segurança sozinho. E então, a entregaria ao mensageiro novamente. Cada saco de lona normalmente continha entre 1 e 300 mil dólares em notas pequenas. A outra tática comum era comprar equipamentos enormes e caros, como carros de luxo, e enviá-los para a Colômbia, onde poderiam ser vendidos novamente. Foi mais fácil enviar um único carro no valor de $500 milhão do que levar sacolas gigantes, cheias de dinheiro, através de vários postos de controle na fronteira. E o cartel estava sempre preparado para tirar proveito de um ponto cego criado por seus rivais amigáveis, o cartel de Medellín. Toda vez que Medellín causava um distúrbio, Cali enviava cargas gigantes de drogas para outros lugares, enquanto a DEA estava distraída. Os cartéis de Medellín e Cali eram, na verdade, bastante amigáveis um com o outro.
mesmo que ambos os grupos cresceram durante todo o início dos anos 80. Escobar, os Ochoas e os outros patrocinadores de Medellín vieram de bairros pobres e operários, como os Rodrigues e Santa Cruz. Havia um entendimento geral de que todos eles tinham começado de baixo e trabalhado para conquistar o topo. Ambos os cartéis tinham mais dinheiro que Deus neste momento, e não havia razão para lutar se todos estivessem prosperando. Eles frequentavam os mesmos círculos sociais e se encontravam nas mesmas festas. Escobar e os irmãos Rodrigues também eram grandes fãs de carros profissionais. Escobar tinha um Renault de Fórmula 1 e os Rodrigues tinham 2 pistas de corrida. Apostas amigáveis aconteciam o tempo todo. Até trabalharam juntos para encher seus carros com cocaína quando os enviaram aos Estados Unidos para corridas. Infelizmente, a DEA finalmente descobriu sobre isso. Seus carros e as drogas foram imediatamente apreendidos. O relacionamento oficial dos 2 cartéis foi de proximidade quase por acaso, mas nunca de amizade. Tudo isso mudou em novembro de 1981. A M-19 já era conhecida na Colômbia por sequestrar e resgatar turistas e líderes locais, assim como os irmãos Rodrigues haviam feito quando eram adolescentes. Exceto que o M-19 era famoso por matar vítimas cujas famílias não pagavam o resgate. Desta vez, no entanto, a M-19 havia levado a vítima errada. O sequestro fez o cartel de Medellín parecer fraco. Não importava quantas pessoas eles matavam ou quantas leis eles quebravam. Se eles não pudessem proteger um de seus próprios, perderiam a temível reputação sobre a qual tinham construído seu império. Havia apenas uma pessoa a quem eles podiam recorrer para pedir ajuda. Pablo Escobar pegou o telefone e discou. A 321 quilômetros de Cali, Gilberto Rodrigues respondeu. Pablo estava furioso, mas também estava assustado. Gilberto podia sentir isso. Pablo contou a Gilberto sobre o sequestro de Marta. Pagar o resgate estava fora de questão. Isso tornaria o cartel de Medellín ainda mais fraco. Fazer nada também não era, obviamente, uma opção. Eles precisavam da orientação estratégica de Gilberto se quisessem consertar isso. A resposta de Gilberto foi rápida e direta. É claro que eles ajudariam. Se os sequestradores tivessem seu caminho com o resgate de Marta, eles inevitavelmente iriam atrás das famílias de outros traficantes. Este problema era maior do que os 2, e assim foi a solução. As coordenadas foram enviadas a todos os traficantes de drogas que operam na Colômbia, com instruções estritas para memorizá-las, destruir as informações e chegar ao local designado a tempo. Entre 50 e 230 traficantes de drogas participaram da reunião, dependendo para quem você perguntar. Gilberto e os Ochoa apresentaram a situação. Marta Ochoa tinha sido sequestrada e todos iam ajudar a recuperá-la. Estratégias voaram pela sala. Alguns sugeriram usar um resgate para pegar os sequestradores de uma só vez. Mas os Ochoa vetaram esse plano. Eles não poderiam encarar a mãe deles novamente se algo acontecesse com a irmã deles no fogo cruzado. Alguém sugeriu uma solução simples e horripilante. Cada cartel tinha seus próprios assassinos. E se cada um deles contribuísse com seus melhores assassinos para formar um esquadrão de assassinos de sequestradores? Quero dizer, assassinos que matam raptores, não raptores que também são assassinos. O principal objetivo seria localizar os homens que levaram Marta, matá-los e liberar a garota. Mas qualquer membro do M-19 que eles possam encontrar também poderia ser morto para enviar uma mensagem. A solução de Gilberto para resolver problemas nunca foi assassinato. Ele estava preocupado com o impacto que isso teria na sua reputação, correndo pela cidade, atirando em cidadãos colombianos, mesmo que eles fossem guerrilheiros M-19. Gilberto concordou em contribuir para o esquadrão de ataque se todos concordassem em avisar os sequestradores sobre
o castigo que enfrentariam se não devolvessem Marta ilesa. Dar aos sequestradores uma escolha protegeria a reputação dos cartéis. Os panfletos advertiram a M-19 que o esquadrão anti-sequestradores estava perseguindo-os. Qualquer guerrilheiro M-19 que encontrassem seria pendurado pelo pescoço e deixado para morrer. Nos dias seguintes, ambos os cartéis usaram seus aviões contrabandeados para chover panfletos por toda a Colômbia. Os dias passaram sem nenhuma resposta. Gilberto concordou que era hora de reparar a ameaça. Os assassinos do cartel percorriam as ruas de Cali e Medellín como quarterbacks, exceto que estes homens estavam usando armas sem as travas de segurança. Os corpos dos membros do M-19 começaram a aparecer em Cali e Medellín, pendurados como decorações de Natal em árvores em parques públicos. Eles foram deixados lá para apodrecer, porque ninguém, nem mesmo o M-19, foi corajoso o suficiente para derrubá-los. Após 3 semanas, Marta foi solta ilesa. O esquadrão de assassinos tinha tido tanto sucesso que os cartéis o estabeleceram como uma força permanente. Qualquer sequestro poderia ser reportado ao líder do cartel mais próximo, e dentro de dias, os homens responsáveis seriam encontrados e executados. Após o resgate de Marta, as reuniões entre os cartéis se tornaram eventos regulares. Durante a reunião seguinte, Medellín e Cali concordaram em coordenar seus embarques de cocaína para os Estados Unidos. Aviões particulares eram caros e usá-los com muita frequência causavam suspeitas. Ao invés disso, o cartel de Cali seria autorizado a embalar sua cocaína nos mesmos navios de carga usados pelo cartel de Medellín, a um custo mínimo. Tudo o que eles teriam que fazer era mover a cocaína de Miami para Nova York, uma vez que ela chegasse aos Estados Unidos, o que foi uma façanha relativamente fácil. Todos concordaram que Medellín manteria seu território na Flórida, Cali controlaria Nova York e a Califórnia estaria nas mãos de quem pudesse construir a infraestrutura lá primeiro. Isso foi bom para os Rodrigues. Um dia, eles poderiam colocar sua mira na Califórnia, mas, por enquanto, suas mãos estavam cheias. Com o crescimento do poder do cartel de Cali, tornou-se impossível ficar nas sombras. No início dos anos 80, todos em Cali sabiam quem eles eram e o que estavam fazendo. Os 4 padrinhos abandonaram a discrição e começaram a viver de acordo com seus títulos. Eles dividiram a cidade de Cali em 4 distritos. Juntos, Gilberto e Miguel governavam o centro da cidade e a Ciudad Jardín, onde viviam os cidadãos mais ricos. Chepe governava o lado sul e Pacho governava as cidades satélites ao redor de Cali, ao norte e ao sul. As pessoas de cada distrito estavam sob a proteção do padrinho governante, desde que permanecessem leais. Cada padrinho em Cali construiu um palácio para si mesmo. As fazendas eram, na verdade, cidades em miniatura, com estádios de futebol, igrejas, tabernas, clubes noturnos, clubes de campo e estábulos de cavalos. Tudo em um pedaço de terra particular. Dentro de seus complexos, eles estavam cercados de luxo e opulência. Estátuas de porcelana, tapetes de pele de leão, piscinas cobertas e salas de cinema completas. Bares com tetos de vidro foram construídos sob as piscinas. Os Rodrigues agora tinham 250 farmácias em toda a cidade, bem como um laboratório farmacêutico que produzia quase toda a aspirina da Colômbia. Isto lhes proporcionou um benefício legal e ordenado de quase 4 bilhões de pesos por ano. Eles também usaram este laboratório para fabricar um sortimento de drogas para festas, é claro. Mas enquanto os irmãos estavam felizes em vender drogas, eles mesmos nunca se divertiram com elas. Gilberto era incondicionalmente antidrogas. Quando um de seus filhos adultos foi preso por um curto período por uso de drogas, Gilberto pagou ao diretor para deixá-lo entrar na cela do filho para que ele pudesse chicoteá-lo com um cinto. Além de suas próprias instalações,
os irmãos construíram a cada uma de suas muitas esposas suas próprias mansões e lhes deram fundos ilimitados para decorá-las a seu gosto. Agora que o cartel de Cali era um segredo aberto, os padrinhos mudaram de tática novamente, passando de invisíveis a invencíveis. A filosofia que os guiou se tornou compre a Colômbia. Ao contrário do cartel de Medellín, que governou com medo e violência, os padrinhos de Cali cortejaram o país com investimentos. O objetivo deles era construir uma infraestrutura tão vital para a Colômbia que o país entraria em colapso sem eles. Ao longo dos anos 80, o cartel de Cali e os irmãos Rodrigues, em particular, transformou Cali de uma tranquila cidade residencial em uma movimentada metrópole cheia de arranha-céus e arte abstrata. Uma empresa inteira de contabilidade surgiu do dia para a noite para ajudar o cartel a manter o controle de todos os seus investimentos. Milhares de empregos financeiros de varejo e de manufatura foram criados. Quase todas as famílias em Cali tinham pelo menos um membro trabalhando para o cartel, seja no lado legal ou ilegal do império. O cartel ainda mantinha registros familiares para cada funcionário, que neste momento eram quase todos os residentes de Cali. Mas eles não precisavam mais usar a intimidação. A cidade era próspera. Ninguém se atreveu a morder a mão que os alimentou. Também manteve milhares de motoristas de táxi em sua folha de pagamento. Eles foram pagos a mais para reportar todos que pegaram no aeroporto, caso houvesse um agente da DEA no caminho. O cartel de Cali havia conquistado as pessoas comuns em seus distritos, mas para realmente tomar o país, eles teriam que se infiltrar na elite da nação. Chepe Santa Cruz tentou comprar uma associação para o melhor clube de campo da Colômbia, mas foi recusado. Então ele construiu uma réplica exata do clube em sua fazenda. Organizou festas lá o máximo que pôde, convidando centenas de promotores e homens de negócios de toda a Colômbia que estavam dispostos a ignorar de onde tinha vindo tanto dinheiro. Acontece que o dinheiro pode comprar o favor de quase todos. Fazer amizade com líderes empresariais e políticos lhes deu um nível de controle divino sobre a cidade. Desde que eles parecessem magnatas comerciais respeitáveis, ao invés de bandidos, eles podiam fazer o que quisessem e ninguém iria piscar os olhos. Eles eram muito dedicados a manter essa reputação. Os irmãos Rodrigues fundaram o grupo Rádio Colômbia, com o qual difundiram a ideia de que eles eram homens de negócios totalmente legais e cumpridores da lei. Toda vez que uma notícia ou um segmento de televisão ousava implicar que os negócios dos Rodrigues estavam operando ilegalmente, seu grupo de advogados ficava feliz em ameaçá-los com processos por difamação. Em 1983, o cartel de Cali tinha uma mão firme em todas as partes móveis do seu império. Aviões cheios de dinheiro voaram para a Colômbia e foram descarregados nos bancos do país. A DEA ainda estava focada no tumulto em Medellín. Eles estavam tão preocupados com Cali que se referiam a eles como o cartel dos cavaleiros. As coisas estavam indo tão bem em 1984, era como se os irmãos Rodrigues estivessem tentando o destino, implorando vida para lançar-lhes uma bola curva. Mas se tornar complacente pode ser um risco fatal. Um movimento em falso poderia transformar toda a operação em uma bomba. Uma única faísca seria o necessário. No próximo episódio, vamos falar das rivalidades e erros que sacudiram as bases sólidas do cartel de Cali. Mesmo o homem chamado de jogador de xadrez não poderia ficar à frente do jogo para sempre. 20 de abril de 1988 foi uma manhã quente em Tampa, Flórida. O cheiro da chuva ainda pairava no ar. Os guindastes de Sandy Hill percorriam os pântanos perto do pequeno porto de embarque onde os agentes da DEA estavam escondidos. Uma carta anônima de Cali, Colômbia, tinha chegado ao seu escritório quase um mês antes. A carta alegava que o cartel de Medellín estava contrabandeando cocaína em um cargueiro chamado Amazon Sky. A DEA
observou pacientemente enquanto a tripulação do cargueiro descarregava 9.000 peças de madeira para a inspeção. Os inspetores perfuraram as tábuas ao acaso, encontrando nada além de madeira sólida. Por um tempo, parecia que a carta não passava de uma elaborada brincadeira dos rivais do cartel de Medellín em Cali. Até que... um tripulante deixou cair uma tábua. Ele a pegou rapidamente, olhando ao redor para ter certeza de que ninguém o tinha visto. Mas já era tarde demais. Um inspetor o fez. Ele perfurou a tábua e, quando a broca saiu, ela estava coberta com pó branco. Em poucos dias, a DEA apreenderia 3.270 quilos de cocaína escondidos em 700 tábuas no cargueiro. E quando o Pablo Escobar soube da carta anônima de Cali que havia alertado as autoridades, sua reação foi imediata. Se o cartel de Cali quisesse guerra, então guerra é o que eles teriam. O início dos anos 80 tinha sido bom para o cartel de Cali. Gilberto e Miguel Rodrigues Orejuela e seus copatrocinadores, Chepe Santa Cruz e Pátio Herrera, haviam conseguido transformar sua operação de tráfico de drogas num conglomerado de negócios multimilionários muito grande para falir. As montanhas nevadas de Cali, Colômbia, desencadearam uma avalanche invisível sobre a cidade de Nova York. Milhares de quilos de cocaína, mais do que a DEA havia visto antes, estavam entrando na cidade com uma regularidade mínima. Para o cartel de Cali, a DEA percebeu que eles estavam embolsando pelo menos $1 milhão por semana em lucros de cada um de seus esconderijos. E quem sabe quantos deles existiam. Os 4 padrinhos sempre governaram pacificamente sobre Cali, Colômbia. O cartel havia tornado a Colômbia dependente de seus negócios ao empregar milhares de cidadãos em seus empreendimentos legais e ilegais, que até então incluíam farmácias, bancos, laboratórios farmacêuticos, restaurantes, empresas de contabilidade, estações de rádio e times de futebol. Possuíam as empresas de vigilância que a DEA usava para colocar escutas nas linhas telefônicas. A DEA decidiu abrir uma pequena filial em Cali em 1983. Um de seus primeiros movimentos foi grampear as múltiplas casas dos padrinhos. Mas eles rapidamente descobriram que as operadoras telefônicas, as pessoas encarregadas de instalar as gravações e os juízes que assinaram as gravações estavam na folha de pagamento do cartel de Cali. Toda vez que uma linha era grampeada, o cartel descobria e tinha a ordem de vigilância cancelada quase que imediatamente. A DEA não poderia fazer nada que parasse Cali enquanto suas operações se expandiam. Graças à cooperação de Cali com o cartel de Medellín, combinando remessas e compartilhando a mesma infraestrutura no sul da Flórida, eles estavam mandando o produto para os Estados Unidos como nunca antes. Mesmo que uma remessa fosse apreendida, qualquer coisa que tivesse a ver com cocaína na América do Sul era automaticamente atribuída ao cartel de Medellín. A DEA parecia estar cega para o fato de que parte do produto acabou em Nova York, ou eles estavam deliberadamente fazendo vista grossa. Todos os seus recursos ainda estavam focados em Medellín. Mas, em uma ocasião, o preço de um embarque apreendido foi mais do que o cartel de Cali poderia tolerar. Em 1983, um revendedor de nível médio chamado Alfredo Cervantes e um piloto de linha aérea se encontraram em Waycross, Geórgia. Eles deveriam voar 67 quilos de cocaína para sua sede em Houston. Os homens que voaram para a pequena cidade de Waycross em jatos particulares geralmente ostentavam sua riqueza. Cervantes e o piloto aterrissaram num avião caríssimo, então partiram imediatamente e evitaram ser vistos por qualquer pessoa na cidade. Isso só levantou suspeitas ao invés de reduzi-las. Os rumores se espalharam como fogo selvagem na pequena cidade do sul. Após algumas queixas dos moradores locais, a polícia fez uma checagem de antecedentes e descobriu que o piloto era um fugitivo. Antes que Cervantes e seu piloto pudessem decolar para Houston,
a polícia de Waycross chegou ao local. As autoridades apreenderam mais de 1.500 quilos de cocaína e prenderam ambos os homens. Foi um grande golpe para o cartel de Cali, que piorou quando Cervantes fez seu único telefonema da prisão. Chepe Santa Cruz respondeu ao telefone e imediatamente bombardeou Cervantes com perguntas sobre o embarque. Cervantes acovardou-se, esperando por uma chance de dizer ao seu chefe que estava na cadeia. Em segundos, Chepe revelou a localização de 2 outros embarques que logo chegariam a um porto na Geórgia. Nenhum deles sabia que os agentes da DEA estavam ouvindo a chamada. Depois de uma longa discussão, Chepe finalmente perguntou a Cervantes o que havia dado errado. Cervantes lhe disse que ele estava na cadeia. Quando Chepe percebeu seu erro, ordenou que as outras remessas fossem desviadas para a Flórida, mas era tarde demais. Depois de rastrear o Chepe por 4 anos, as autoridades americanas finalmente tinham provas diretas ligando o padrinho de Cali ao tráfico de drogas. Em 19 de outubro de 1983, Chepe Santa Cruz foi oficialmente acusado de contrabando de drogas por um grande júri federal na Geórgia. Chepe era um homem difícil de encontrar e em fevereiro do ano seguinte, ele foi declarado um fugitivo. Durante a fuga, Chepe estava trabalhando em um novo plano de contrabando. O cartel de Cali comprou um negócio de fachada em Jacksonville, Flórida, chamado Masaryk Trade Company. No papel, a empresa importou da Colômbia um fungicida tóxico chamado Maneb 80. Na realidade, os barris marcados com um crânio e ossos cruzados foram preenchidos com cocaína. Chepe fez vários testes com o verdadeiro Maneb 80 e descobriu que os agentes da alfândega dos Estados Unidos não estavam dispostos a manusear ou mesmo inspecionar de perto o material perigoso. Ele também percebeu que as remessas de brócolis congelados, por alguma razão, raramente eram inspecionadas. Nos 5 meses entre o momento em que Chepe foi indiciado e o momento em que foi listado como um fugitivo, o cartel contrabandeou quase 7.000 quilos de cocaína para os Estados Unidos, naqueles barris de fungicida Maneb 80. E ao longo dos anos 80 e início dos anos 90, milhares e milhares de quilos de cocaína atravessaram para os Estados Unidos escondidos em sacos de comida congelada. Tudo o que a acusação tinha feito era ferir o ego de Chepe. Os padrinhos de Cali também estavam muito preocupados com problemas em casa para se preocuparem com um pequeno revés nos Estados Unidos. Em 1982, Pablo Escobar, do cartel de Medellín, havia sido eleito para uma cadeira no Congresso colombiano. Todos sabiam que Escobar era um senhor das drogas, mas ele havia sido aceito provisoriamente pela elite colombiana como um homem de negócios, até que ele concorreu a um cargo público. O ministro da Justiça colombiano, Rodrigo Lara Bonilla, se apresentou e acusou Escobar de ser um chefão do crime, apresentando queixa contra ele por posse de drogas. Como um cão envergonhado, Escobar enfiou sua cauda entre suas pernas e se afastou do pódio da vida pública e de suas aspirações políticas. Mas uma vez que ele recuperou sua confiança, a vingança foi brutal. Em abril de 1984, Lara Bonilla encontrou os sons ciclônicos das metralhadoras ao deixar sua residência em Bogotá. Quando Gilberto Rodrigues acordou para a notícia do assassinato de Lara Bonilla, logo ligou para Escobar. Gilberto perguntou: "Você percebe o que você fez?" Ele podia ouvir a gargalhada presunçosa de Escobar, um riso furioso, suavemente do outro lado da linha. Nos dias que se seguiram, o presidente colombiano não teve escolha a não ser declarar uma guerra de tolerância zero contra as drogas. Os padrinhos de Cali foram forçados a ir para o subsolo. Mas eles não tinham a intenção de parar o negócio. Com a Colômbia em tumulto, eles aproveitaram a oportunidade para focar nos ramos internacionais de seu cartel. Miguel Rodrigues, Chepe Santa Cruz e Pátio Herrera fugiram para o México para trabalhar no estabelecimento de novas rotas de contrabando. A fronteira de 3.000 quilômetros entre o México e os Estados Unidos ofereceu amplas oportunidades,
E o México já tinha uma rede de traficantes de heroína e maconha ansiosos para adicionar cocaína às suas listas. Com a atenção da DEA nos portos de embarque em Miami, as mulas humanas poderiam facilmente transportar todos os tipos de produtos para os Estados Unidos a partir da fronteira. Devido à grande quantidade de cocaína que os cartéis de Cali e Medellín haviam trazido para os Estados Unidos em 1984, o preço de venda havia caído. Na Europa, a cocaína continuou a ser vendida a 4 vezes o preço. Gilberto Rodrigues viu uma nova oportunidade no horizonte. Ele recrutou seu velho amigo Jorge Ochoa, um dos padrinhos do cartel de Medellín, e os 2 cartéis colombianos entraram em uma empresa conjunta. No final de 1984, os 2 homens alugaram um palácio de festa de 2 quilômetros quadrados no sul da Espanha e foram para o trabalho. Portugal seria sua base de operações. Eles poderiam embarcar diretamente para seus portos e de lá enviar seus produtos até Liverpool, no norte, e Varsóvia, no leste. Centenas de quilos chegaram a Berlim e Amsterdã em poucas semanas. O número de apreensões de cocaína no Reino Unido dobrou em um ano. Em 5 anos, a quantidade total de cocaína no continente aumentou de 900 quilos para 13 toneladas. Gilberto e Jorge ostentavam sua riqueza na Europa. Eles eram frequentemente vistos em concertos ou realizando festas luxuosas com grandes personagens europeus, fazendo abordagens para a elite da Europa. Infelizmente, Gilberto parecia esquecer que as autoridades europeias não estavam familiarizadas com o declínio dos traficantes de drogas sul-americanos. Uma das esposas de Gilberto também levantou suspeitas ao depositar centenas de milhares de dólares em bancos locais. Jorge colocou o último prego em seu caixão quando colocou sua mira em 10 mil acres na Andaluzia. As autoridades suspeitavam que ele estava planejando transformar a área em sua base europeia de operações. Em 15 de novembro de 1984, Jorge e Gilberto foram ambos presos e condenados a 2 anos de prisão na Espanha. Os Estados Unidos solicitaram sua extradição imediata. Pela primeira vez, Gilberto se viu numa posição vulnerável. Se os Estados Unidos colocassem as mãos nele, nunca mais veria o lado de fora de uma prisão. Ele precisava retornar à Colômbia, onde a extradição para os Estados Unidos era ilegal. Havia apenas um problema. Gilberto tinha feito tantas doações em seu país que não tinha nenhuma acusação contra ele na Colômbia. Então, não havia nenhuma razão para mandá-lo de volta. Até os advogados do cartel encontrarem uma maneira de levá-lo de volta para a Colômbia, Gilberto permaneceu numa prisão espanhola. E com Gilberto na cadeia, as responsabilidades de dirigir o cartel caíram sobre os ombros de Miguel. Os problemas que Miguel herdou foram imediatos. Os produtos químicos que o cartel usou para processar a cocaína vieram de laboratórios nos Estados Unidos. Eles compraram os produtos químicos a granel e os trouxeram para seus laboratórios de processamento na Colômbia. Mas o governo dos Estados Unidos passou a rastrear cada pedido desses produtos químicos enviados para a América do Sul e para a Colômbia em particular. Miguel e Chepe chegaram a uma solução simples e surpreendente. Descobriram que produtos químicos que eram rastreados tão rigorosamente quanto as exportações não eram monitorados de forma alguma se fossem mantidos nos Estados Unidos. Eles poderiam continuar a comprar os produtos químicos em qualquer quantidade, sob qualquer uma de suas falsas identidades. E enquanto eles não tentassem tirá-los dos Estados Unidos, a DEA nem mesmo saberia. A decisão era quase perfeita. Eles começariam a processar cocaína nos Estados Unidos da América. Seu primeiro laboratório foi construído fora de Gibsonville, Carolina do Norte, em 1984. E em janeiro de 1985, milhares de quilos de cocaína estavam chegando a Nova York, Washington, D.C., Filadélfia, Houston e Los Angeles, todos provenientes deste laboratório.
Os motoristas estavam dirigindo vans com registros falsos para pegar acetona da Pensilvânia e éter da Virgínia e trazê-la para a fazenda na Carolina do Norte. Os reboques de transporte chegariam à fazenda para serem pegos e as drogas seriam entregues em esconderijos nos Estados Unidos, sem alfândega, sem inspeções da DEA, sem atrasos. Em abril de 1985, um segundo laboratório foi construído em uma fazenda fora de Minden, Nova York, uma cidade adormecida a 200 milhas da Grande Maçã. Se você se lembra, este laboratório produziu 300 libras em seus primeiros 9 dias de operação. E depois explodiu rapidamente no 10º dia, graças a um fio defeituoso. Dentro de 2 semanas, um novo e mais bem equipado laboratório estava funcionando em Orange County, Virgínia, a menos de 800 quilômetros de distância. O laboratório da Virgínia produziria cerca de 4.000 quilos de cocaína em 7 meses. Mas o DEA não deixaria o cartel de Cali sozinho tão facilmente. Eles agora sabiam que a cocaína estava sendo processada em grandes quantidades em solo americano. O inimigo tinha entrado em seu quintal, em sua casa, e urinou por toda a cozinha. Eles teriam que responder da mesma forma. Após a explosão de Minden, a DEA procurou por evidências nos outros laboratórios do cartel. Eles encontraram a lista de CHEP de números de telefone e livros contábeis do laboratório em Gibsonville. Esse laboratório era fácil de monitorar e, eventualmente, pesquisar. Mas um terceiro laboratório também foi mencionado. Um novo laboratório, localizado em algum lugar em Orange County, Virgínia. Isso reduziu a busca deles a 550 quilômetros quadrados de terra e não demorou muito para que a polícia local encontrasse uma fazenda que correspondesse ao perfil dos outros 2. De uma torre de incêndio próxima, a polícia vigiava a fazenda dia e noite, disfarçada de fazendeiros. Os aviões zigue-zagueavam pelo céu, filmando a rotina diária da fazenda. Dezenas de reboques de transporte e vans de porta deslizante saíam da fazenda todos os dias. A polícia tirou fotos, o que foi o suficiente para conseguir um mandado de busca. Em 2 de julho de 1985, um carro blindado parou fora da fazenda. A polícia saiu e cercou o prédio, pedindo aos homens que estavam lá dentro que se rendessem. 3 homens se renderam imediatamente. A polícia usou gás lacrimogênio para assustar mais 3. Quando a polícia invadiu a propriedade, eles encontraram ingredientes de processamento de cocaína suficientes para manter o laboratório funcionando por meses, ou talvez não, considerando a rapidez com que o laboratório estava produzindo cocaína. Os caminhões que haviam saído da fazenda carregavam 1.000 libras de cocaína, estimadas em mais de 600 milhões de dólares. 2 dias depois, a DEA invadiu 2 fazendas adicionais, uma em Long Island e outra na Virgínia. Bilhões de dólares de cocaína foram apreendidos. E ainda assim, a DEA rapidamente descobriu que suas vitórias tinham sido inofensivas para o gigante que era o cartel de Cali. Ainda estavam ganhando uma média de 4 milhões de dólares por semana a partir de cada esconderijo. E isso é ainda mais impressionante, considerando que Gilberto ainda estava na prisão e que os outros patrocinadores estavam escondidos no México. A Colômbia, entretanto, estava caindo no caos com sua ausência. A guerra das drogas na Colômbia havia desencadeado a resposta de Pablo Escobar de lutar ou fugir, mas esconder-se não era seu estilo. A cada movimento que Escobar fazia, os padrinhos de Cali viam suas chances de negociar com o governo. Em 6 de novembro de 1985, Escobar enviou 35 guerrilheiros M-19 para invadir o Palácio Colombiano da Justiça em Bogotá. Em minutos, a guerrilha fez 250 pessoas reféns, incluindo 24 juízes da Suprema Corte e um presidente da Suprema Corte. Durante as 24 horas seguintes, a Praça Bolívar da Colômbia estava cheia de militares e policiais tentando encontrar um caminho para adentrar o prédio.
A porta traseira tinha sido armadilhada para explodir. Quebrar janelas só aciona alarmes e avisa aos guerrilheiros que estão entrando. E os franco-atiradores não conseguiam ter um tiro limpo, já que os guerrilheiros estavam bem cobertos dentro do prédio. Os militares não tiveram escolha a não ser invadir. Milhares de soldados entraram no prédio, matando os guerrilheiros à medida que avançavam. Como resultado, os corpos dos 25 juízes, incluindo o presidente do Supremo, foram encontrados espalhados no chão de mármore, intercalados com os corpos de 35 guerrilheiros mortos. E na sala de arquivos, os militares descobriram a motivação de Escobar para o súbito ato de terrorismo. Os guerrilheiros tinham queimado todos os arquivos de um caso em que os juízes estavam prestes a votar. O caso que permitiu que os traficantes de drogas fossem extraditados para os Estados Unidos. Apesar das mortes dos terroristas, Escobar viu o ataque ao Palácio da Justiça como uma vitória retumbante. Entre 1985 e 1990, pelo menos 40 juízes federais e 200 funcionários do tribunal seriam publicamente e diretamente assassinados a pedido de Escobar. Não foi apenas uma caçada para juízes e advogados. Jornalistas, líderes militares, qualquer um que se opusesse ao domínio de Escobar sobre o país, eram colocados numa lista de sucesso e mortos. Em um aspecto, o ataque de Escobar à justiça falhou de forma espetacular. Quando o presidente colombiano Virgílio Barco tomou posse em 1986, um de seus primeiros atos foi assinar um acordo de extradição com os Estados Unidos. Os traficantes mais importantes poderiam ser enviados para os Estados Unidos para serem julgados por um juiz. Boas notícias para a DEA, más notícias para Gilberto Rodrigues, que ainda estava tentando encontrar uma saída da prisão espanhola. Felizmente para Gilberto, ele tinha duas coisas que Pablo Escobar não tinha: advogados inteligentes e uma reputação menos tóxica na Colômbia. Em 1986, seus advogados chegaram a um brilhante plano para libertá-lo. Eles se aproximaram de um juiz próximo ao cartel e pediram que ele redigisse acusações contra Gilberto que coincidissem exatamente com as acusações americanas contra ele: contrabando de drogas, posse, intenção de vender, tudo. Agora, com essas acusações contra ele, o governo colombiano poderia pedir sua deportação da Espanha para a Colômbia. A Espanha concedeu facilmente. Em março de 1987, Gilberto foi levado perante o mesmo juiz que o havia acusado, e ele foi absolvido de todas as acusações. A Constituição americana tem uma cláusula de duplo risco que impede que uma pessoa seja acusada duas vezes pelo mesmo crime. Com a absolvição, Gilberto não poderia ser deportado para os Estados Unidos, a menos que novas acusações e novas provas fossem apresentadas. Ele estava livre. Jorge Ochoa, entretanto, não seria tão afortunado. Quando retornou à Colômbia em julho de 1986, ele teve que enfrentar acusações na cidade de Cartagena, onde nenhum dos dois cartéis era amigável. Jorge foi condenado e sentenciado a 2 anos de prisão, tornando-o elegível para extradição aos Estados Unidos. Ninguém ficou surpreso quando ele desapareceu após o pagamento da fiança. Agora, um fugitivo em seu próprio país, Jorge se ressentiu da facilidade com que Gilberto escapou dos problemas e de quanto a arrogância violenta de Pablo Escobar estava afetando sua própria reputação. Escobar também se ressentiu da facilidade com que Gilberto escapou e do sucesso geral de Cali. Embora ele tivesse oferecido Los Angeles a qualquer cartel que pudesse estabelecer sua infraestrutura primeiro, o fato de Cali realmente ter feito isso o enfureceu. Medellín ainda tinha Miami, mas Cali tinha Nova York, Washington DC, Chicago, Houston, Las Vegas e agora o sul da Califórnia. E estavam em pelo menos 6 países na Europa. Havia rumores de que Gilberto e Miguel tinham se fixado na Ásia.
Escobar acreditava que eles só tinham tido sucesso por causa de sua ajuda para sair da rede de transporte de Medellín. Pareceu justo para Escobar pedir uma porcentagem em troca. Em novembro de 1986, enquanto Gilberto ainda aguardava julgamento, Escobar convocou uma reunião oficial entre os dois cartéis. Ele sabia que Gilberto não poderia comparecer devido ao julgamento, e parece que ele estava apostando no Miguel para ser mais fácil de manipular. Eles marcaram um encontro numa pequena cidade, 27 quilômetros a leste de Cali, chamada Palmira. Sem guarda-costas, sem homens atingidos, apenas os padrinhos de cada cartel. Miguel, Chepe e Pátio se encontraram em particular com Pablo Escobar e 2 dos irmãos de Jorge Ochoa. Jorge ainda não tinha chegado. Não surpreende, considerando que um fugitivo tem que tomar precauções extras. Mas Miguel pôde sentir que Escobar estava impaciente. Depois de um tempo, Escobar disse que não podia esperar. Sem que ele soubesse, o exército colombiano tinha tomado conhecimento do encontro entre Medellín e Cali. O objetivo deles tinha sido simplesmente manter a vigilância, estabelecer bloqueios de estrada e esperar por sorte. Mas eles receberam um aviso inesperado. Jorge Ochoa tinha adotado vários hábitos infelizes como um fugitivo. Um deles era que ele tinha começado a namorar as namoradas dos homens do cartel de Cali. Uma dessas garotas estava acompanhando Jorge ao encontro em Palmira. Seu namorado ciumento, um membro do cartel de Cali, disse aos soldados nos bloqueios de estrada que Jorge passaria de carro em um Porsche branco. Quando Jorge virou a esquina errada, ele se viu cercado pelos militares. Jorge ofereceu aos homens um suborno, mas quando nem mesmo $400 mil puderam convencê-los, ele saiu do veículo e se entregou. Não estava preocupado. Eles estavam no território de Cali, onde nenhuma mosca estava zumbindo sem o conhecimento e a permissão de Gilberto e Miguel. Ele seria liberado em 1 hora, certamente, assim que descobrissem o erro. Infelizmente para ele, eles não o fizeram. O namorado ciumento esperou dias para contar aos seus chefes o que havia acontecido. E até então, Jorge já estava numa prisão de segurança máxima, esperando para ser extraditado para os Estados Unidos. Jorge escapou e se tornou um fugitivo novamente 1 mês depois, mas até então ele não confiava mais em Gilberto ou Miguel. Na reunião do cartel, com o assento de Jorge ainda vazio, Escobar revelou por que ele havia reunido os patrocinadores. Ele queria criar um supercartel que pudesse orientar o futuro político e estratégico de todo o tráfico na Colômbia. Sob o guarda-chuva de Medellín, os padrinhos de Cali poderiam continuar a operar como sempre o fizeram. Em troca, eles pagariam ao cartel de Medellín uma taxa de 30% e, é claro, aceitariam a liderança de Escobar. Os padrinhos de Cali estavam um pouco confusos. Ficou claro pela linguagem corporal tensa de Escobar que não haveria negociação aqui. Quando Miguel disse que não lhe pagariam nada, o ambiente ficou tenso ao redor da sala. Escobar recuou, abalado pela raiva. Ele murmurou: "Então, isto é guerra", e saiu correndo da sala. Depois que Pablo Escobar declarou guerra ao cartel de Cali em novembro de 1986, todos no tráfico de drogas colombiano prenderam a respiração, esperando para ver quem atacaria primeiro. Em março de 1987, Gilberto foi libertado da prisão e assumiu novamente a estratégia do cartel, enquanto Miguel voltou a gerenciar os assuntos do dia a dia. Eles teriam que fazer ajustes se não pudessem mais usar a rede de transporte de Escobar para levar seu produto aos Estados Unidos. Felizmente, o trabalho de Pátio e Miguel no México já havia lançado as bases para o tráfico de lá. Mas ao tentar acomodar Escobar, eles estavam apenas rasgando ainda mais a lacuna entre os cartéis. Escobar tinha se imaginado como um eixo do tráfico colombiano e agora ele viu que o cartel de Cali tinha crescido mais do que ele. A relação entre os cartéis estava em um fio de faca.
O que finalmente os levou à beira da guerra foi algo tão pequeno que surpreendeu a todos. Em 1987, o padrinho de Cali, Pátio Herrera, se viu com uma pequena dor de cabeça. Um velho amigo de seu tempo na prisão americana tinha ressurgido, pedindo por proteção. Ele tinha dormido com a irmã de um traficante de Medellín de baixo nível e o traficante descobriu. O traficante de Medellín exigiu que o amigo de Pátio se casasse com sua irmã para restaurar a honra de sua família. Quando o amigo de Pátio recusou, o traficante pediu a seus superiores o chefe do cartel de Medellín. Escobar fez uma rápida ligação para Chepe Santa Cruz. Cali precisava entregar o amigo de Pátio para execução. Chepe pediu um momento para consultar com Pátio sobre os detalhes. Ao invés disso, ele convocou um encontro repentino entre os 4 padrinhos de Cali. O amigo de Pátio era irrelevante. Até mesmo Pátio sabia disso. O que ele representava, entretanto, selaria o destino de ambos os cartéis. Todos sabiam que nada de bom viria por desafiar um Escobar já sensível, mas ceder também os enfraqueceria. Eles concordaram em não entregar o homem. Chepe chamou Escobar e disse: "Nós não temos nenhuma disputa com o homem." A reação de Escobar foi imediata. Ele disse que se o amigo de Pátio não fosse entregue naquele dia, ele teria todos os membros da família de Pátio mortos. Com isso, a guerra começou. Fiel à sua palavra, a família de Pátio foi logo seguida por carros escuros. Pátio perguntou a Miguel o nome de seu melhor assassino. Miguel aproximou-se do assassino de maior confiança do cartel, um homem conhecido como Pecas, que se parecia estranhamente com o ator Nicolas Cage. Sardas tinha matado seu próprio irmão por trair o cartel anos antes. Enquanto a esposa e os filhos de Pablo Escobar dormiam em seu luxuoso apartamento em Medellín, Pecas estacionou um carro cheio de explosivos bem lá fora. Momentos depois de correr para uma distância segura, 2 vigilantes foram mortos instantaneamente. A bomba deixou uma cratera na rua a 3 metros de profundidade. Felizmente para a família de Escobar, a maioria escapou ilesa, mas sua pequena menina sofreria perda auditiva parcial para o resto de sua vida. Escobar foi surpreendentemente sensato em relação a tudo isso. Seu primeiro passo foi localizar o homem que tinha feito a bomba e o contratou para fazer outras, que Escobar colocaria em Cali. Então ele mandou seus homens reunir os supostos membros de Cali em Medellín. Qualquer pessoa de Cali suspeita de trabalhar para o cartel perderia sua vida viajando para Medellín. Em 11 de julho de 1988, 5 corpos foram encontrados pendurados fora de Medellín, com uma nota identificando-os como assassinos de Cali. Uma segunda bomba atingiu a família de Escobar pouco depois, ferindo a mãe e a irmã grávida de Escobar. Gilberto ligou para Pablo pessoalmente após ouvir sobre a bomba, jurando que ela não tinha sido plantada. Escobar não acreditou nele. Um mês depois, em 18 de agosto, Escobar enviou um grupo de incendiários para Cali. Eles incendiaram as maiores e mais antigas lojas da franquia da farmácia Gilberto. 7 clientes morreram, 24 ficaram feridos e o incêndio queimou 7 casas e 20 outras empresas antes que pudesse ser contido. Pela primeira vez, a temperatura de Gilberto subiu. O jogador de xadrez, como as pessoas ainda o chamavam, estava vendo seu passado desaparecer numa névoa de fumaça sufocante. Sua principal loja, a primeira que ele havia comprado, tinha desaparecido. Os padrinhos de Cali se reuniram mais uma vez. Eles contrataram um grupo externo de assassinos para matar Escobar por $5 milhões. Mas Pablo estava pronto para recebê-los. Quando os assassinos chegaram, lhes ofereceu o dobro do dinheiro para voltar para Cali. Os homens aceitaram. Cali então enviou um segundo grupo de assassinos, desta vez tirado de seus próprios homens leais. O suborno não funcionaria tão facilmente com eles. Pouco tempo depois, cada padrinho recebeu uma caixa no correio com as partes do corpo de seus homens atingidos.
Com a intensificação da guerra, ambos os cartéis começaram a entregar os carregamentos e segredos de seus inimigos para a DEA, através de cartas anônimas ou mesmo telefonemas abertos. A DEA se encontrou na estranha posição de obter informações diretamente da boca do lobo. Se você se lembra, a apreensão de cocaína a bordo do cargueiro Amazon Sky de Medellín custou a Escobar e ao cartel de Medellín quase 2 bilhões de dólares em lucros em um único dia. Tudo graças a uma carta anônima de Cali, Colômbia. Embora a DEA adorasse poder construir mais facilmente seu caso contra ambos os cartéis, não demorou muito para que a violência da Colômbia se espalhasse pelas ruas dos Estados Unidos. Medellín começou a tentar invadir o território de Nova York e Cali começou a inundar as ruas de Miami com produtos para baixar os preços e lucros de Medellín. Dezenas de bombardeios e assassinatos em cidades americanas estavam diretamente ligados à guerra do cartel. Se algo não funcionasse, ambos os países pagariam o preço. Mas as coisas só pioraram quando foi feita uma tentativa na vida de Miguel Rodríguez, no final de 1988. No que Escobar deve ter pensado ser um gesto poético de vingança, ele enviou um assassino num carro carregado de explosivos para Cali. Entretanto, parecia que a morte estava do lado de Miguel naquele dia. O carro-bomba explodiu prematuramente, matando o assassino e destruindo 3 casas muito antes de chegar ao bairro de Miguel. Curiosamente, as notícias neste momento da história da Colômbia são abertamente unilaterais. Escobar começou a suspeitar que o governo colombiano e a mídia estavam culpando ele e somente ele pela guerra, ignorando as contribuições de Cali para o conflito. Embora ele não tivesse como saber disso na época, a paranoia de Escobar era justificada. Gilberto e Miguel tinham investido na mídia em toda a Colômbia, assim como subornaram a maioria dos chefes de governo. Eles também tinham adotado uma abordagem muito diferente para atrair a aplicação da lei local. Escobar tinha colocado uma recompensa de $4.000 na cabeça de qualquer oficial da polícia. Literalmente, qualquer um poderia entrar em um escritório em Medellín com o chefe de um oficial da polícia e receber uma recompensa. Durante a guerra com Cali, essa recompensa subiu para $8.000 por cabeça. Em contraste, os irmãos Rodríguez e seus copatrocinadores tinham investido em departamentos policiais em toda a Cali. Eles pagaram por treinamento, material, equipamentos de proteção e até mesmo casas de vigilância ao redor da cidade para fazer os cidadãos se sentirem mais confortáveis e para dar ao cartel um aviso justo de um possível ataque. Tudo isso significava que, no final de 1988, o cartel Cali parecia ser apenas mais uma vítima do assédio de Pablo Escobar. Eles sabiam, entretanto, que este desvio só duraria algum tempo. A Colômbia estava queimando ao redor deles. Os Estados Unidos estavam à procura de uma luta. E as pessoas estavam começando a perder de vista a fé que um dia tiveram em Gilberto e Miguel Rodríguez. Foi necessária uma ação decisiva para acabar de uma vez por todas com a guerra do cartel. Todas as tentativas anteriores de matar Escobar só o tinham tornado mais violento. Eles precisariam de ajuda externa, alguém com habilidades, alguém com sorte, um soldado da fortuna que, pelo preço certo, derrubaria o império. No final dos anos 80, a guerra entre os cartéis de Cali e Medellín custou a vida de centenas de membros do cartel em ambos os lados do conflito, bem como de inúmeros inocentes. As bombas quase mataram a família de Escobar e os incendiários queimaram a farmácia principal de Gilberto Rodríguez em agosto de 1988, primeiro negócio legítimo que ele havia iniciado. O cartel de Cali precisava que a guerra terminasse. Ele estava chamando muita atenção para seu império internacional e prejudicando sua reputação na Colômbia como o cartel dos cavaleiros. Mais cedo ou mais tarde, isso custaria a todos eles mais do que poderiam suportar perder. Os patrões de Cali se reuniram para discutir a estratégia final do jogo.
Pablo Escobar teve que desaparecer. Ele foi imprudente e impulsivo. O caos da guerra era como pólvora para ele. O chefe de segurança do cartel de Cali, Jorge Salcedo, tinha um plano. Ele conhecia alguns mercenários britânicos que poderiam fazer o trabalho. Ao contrário dos colombianos que eles haviam tentado contratar, estes homens não foram influenciados pelas promessas de Escobar por mais dinheiro. Melhor ainda, ele poderia desviar a atenção de Cali, fazendo parecer que outro país havia contratado os assassinos. O homem que saiu do avião em Bogotá em 13 de fevereiro de 1989 tinha sobrancelhas escuras e cabelos grisalhos. A tatuagem de David Tompkins chamou imediatamente a atenção, apontando ele como um ex-militar. Fora disso, não havia muito a sugerir que ele estava na presença de um possível assassino. Mas David Tompkins era muito mais do que se podia imaginar. Ele tinha feito parte de uma equipe enviada para assassinar o presidente de Uganda apenas alguns anos antes. Uma vez, uma explosão o feriu. Ele foi internado no hospital com gangrena, apenas para ser descoberto pelas enfermeiras e retornou ao campo de batalha na manhã seguinte. Tompkins havia lutado em 3 continentes e estava ansioso para abrir caminho em uma sala quando Salcedo o levou para seu primeiro encontro com os chefões em Cali. Mas ele rapidamente percebeu que mesmo se eles soubessem como governar um império, nenhum deles sabia nada sobre matar um homem tão fortemente e imponente como Pablo Escobar. Depois de ter mostrado a equipe miserável que Jorge reuniu para a missão, Tompkins explicou suas condições para aceitar o trabalho. Ele traria sua própria equipe de mercenários. Além das despesas e do melhor equipamento, eles realizariam o assassinato por $1 milhão. Tompkins esperava raiva, ou talvez uma risada ultrajante pelo seu preço. Ao invés disso, Gilberto lhe disse que $1 milhão não era um problema. Na verdade, se os homens de Tompkins tivessem sucesso e sobrevivessem, o cartel lhes pagaria mais $3 milhões. Tompkins aceitou o trabalho com alegria. Em poucos dias, seus homens começaram a chegar à Colômbia, vindos da Escócia, África do Sul e Austrália. Assim como equipamentos melhores, scanners de rádio, marcadores infravermelhos, microfones ocultos e equipamento de visão noturna. Na primeira reunião, os homens chamaram a missão de Operação Fênix. O plano era invadir o complexo de Pablo Escobar, a Fazenda Nápoles. Eles pousariam um helicóptero no único pedaço de terra no complexo que não tivesse armadilhas com cabos anti-helicópteros. Para evitar que seu helicóptero fosse abatido do céu, eles o pintariam da mesma cor dos helicópteros militares. A Fazenda de Nápoles estava acostumada a inspeções militares. Eram tão comuns que as donas de casa eram instruídas a servir limonada aos soldados. Ninguém sabia onde Escobar estava. A Fazenda Nápoles pode ter sido sua residência favorita, mas foi apenas uma de dezenas. Meses se passaram sem nenhum sinal dele. No início de junho, Gilberto descobriu que Escobar estava dando uma festa familiar na Fazenda Nápoles. Foi a oportunidade perfeita para enviar uma mensagem muito pública. Ele seria derrotado, toda a sua família seria derrotada, para acabar de uma vez por todas com isso. Mas Tompkins recusou. Ele e seus homens não matariam mulheres e crianças. Ao invés disso, iriam esperar até que os convidados tivessem saído. E então, eles circulariam em um helicóptero, deixando Escobar sem ter por onde fugir. Gilberto se levantou e começou a aplaudir. Ele gostou tanto da ideia que ofereceu ao Tompkins um bônus de $1 milhão se ele trouxesse a cabeça de Escobar. O chefão de Cali, conhecido por processar ao invés de matar, finalmente sucumbiu à violência do submundo do crime. Em 3 de junho de 1989, helicópteros deixaram o espaço aéreo de Cali e seguiram para Medellín. Para Tompkins e seus homens, a missão tinha durado 4 meses mais do que eles podiam suportar. Estavam ansiosos para finalmente atacar.
Os helicópteros foram carregados com armas antitanque, AK-47, explosivos C4 e equipamento de imagem térmica suficiente para humilhar um pequeno exército. Os planos eram herméticos, a prova de tolos, mas o destino tinha seus próprios planos. Um de seus helicópteros não podia ser usado, forçando-os a usar um menor que estava sobrecarregado com homens e equipamentos. E quando os helicópteros chegaram à selva, nos arredores da Fazenda Nápoles, eles se depararam com um muro de neblina que reduziu sua visibilidade a quase zero. O helicóptero de Tompkins bateu na encosta de uma montanha. O piloto foi derrubado no impacto. O número 2 de Tompkins ficou tão gravemente ferido que as veias de seus braços caíram. Tompkins e outros 2 caminharam por 6 horas pelo território de Escobar até serem resgatados. O segundo no comando deles passaria 3 dias na selva fria até que voltasse à civilização. Cali recompensou os homens por seus esforços. Então eles foram contratados de volta para uma segunda tentativa. Surpreendentemente, Pablo ainda não havia descoberto seu plano de matá-lo. Mas esses planos foram frustrados pelo assassinato do candidato presidencial colombiano Luiz Carlos Galán, que havia feito campanha para restabelecer a extradição dos traficantes de drogas. O anterior tratado de extradição havia sido suspenso por uma questão técnica em 1987. Galán vivia com um colete à prova de balas 24 horas por dia, 7 dias por semana, e era literalmente emparedado por guarda-costas de todos os lados. Ainda assim, os pistoleiros de Escobar conseguiram eliminar Galán e sua equipe de segurança em plena luz do dia nas ruas de Bogotá em 18 de agosto de 1989. Como resultado de uma execução pública tão violenta, o presidente em exercício restabeleceu as leis de extradição por decreto presidencial. Soldados começaram a patrulhar as ruas de Bogotá, Medellín e Cali, indo de porta em porta e prendendo qualquer suspeito de trabalhar para os cartéis. Nos últimos 4 meses de 1989, o governo colombiano extraditou 9 traficantes, apreendeu mais de 250 milhões de dólares em lucros e prendeu quase 500 pessoas. Nesses mesmos 4 meses, o cartel de Medellín retaliou com 205 atentados à bomba em todo o país, reclamando quase 200 vidas e causando 500 milhões de dólares em prejuízos. Em 27 de novembro, um atirador colocou uma bomba a bordo do voo Avianca 203. Outro bombardeio ocorreu em dezembro de 1989, fora da sede da DAS colombiana. A explosão foi tão grande que danificou edifícios a quase 40 quarteirões de distância, ferindo milhares de pessoas e matando 52. Foi o maior ataque terrorista da história da Colômbia. O cartel de Cali tratou o problema da extradição com um pouco mais de cuidado. Miguel pediu aos advogados do cartel que redigissem uma nova constituição para a Colômbia que proibisse a extradição para sempre. Mas a pressão era para fazer mais do que proteger suas próprias peles. Escobar estava despedaçando o país, matando dezenas de civis com regularidade. A comunidade local estava contando com Cali para fazer o que tinha que fazer. Infelizmente, usar seus mercenários britânicos não era mais uma opção. Jornalistas internacionais souberam do plano de assassinato de Pablo Escobar e David Tompkins e seus homens apareceram nos jornais de todo o mundo. Então, o cartel de Cali recorreu a outras estratégias. Se infiltraram com sucesso no cartel de Medellín com um de seus próprios homens, chamado Jorge Velázquez. Velázquez foi tão persuasivo como um trabalhador de Medellín que Escobar escolheu Velázquez como seu chefe de segurança para todo o cartel. Velázquez usou sua nova posição para levar a polícia até Rodríguez Gacha, um dos principais líderes de Escobar em Medellín. Gacha, seu filho e vários guarda-costas foram executados durante a batida policial de 15 de dezembro de 1989. Escobar ficou paralisado, sem a mão direita, e furioso com Cali quando percebeu que tinha sido enganado. 1990,
começou com mais bombardeios e mais mortes. Mais de 100 policiais foram mortos em pouco menos de 3 meses. Então Escobar começou a sequestrar funcionários do governo e suas famílias. Dezenas e dezenas de pessoas foram sequestradas. A condição de Escobar para a liberação foi o fim da extradição. O novo presidente da Colômbia, César Gaviria Trujillo, não teve escolha a não ser negociar. Ele prometeu que qualquer traficante que se rendesse receberia uma sentença mais leve e imunidade de extradição para os Estados Unidos. Escobar sentiu que era uma promessa vazia, mas ele ouviu que Gilberto Rodrigues foi tentado pela oferta. Todo o cartel de Cali estava aparentemente em conversações para desistir de uma sentença mais leve. A oferta do presidente parecia boa demais para ser verdade para o assassino em massa Pablo Escobar. Mas foi estendida livremente para as cabeças de Cali. Eles haviam conquistado o afeto do país ao se apresentarem como homens de negócios benevolentes. Escobar tinha esgotado essa recepção há muito tempo. E a ideia de que seus rivais se safariam facilmente enfureceu Escobar. Ele ainda culpou Pátio Herrera por ter iniciado a guerra do cartel, recusando-se a entregar seu amigo para execução. Se Escobar caísse, levaria Pátio com ele. Foi uma noite fria de terça-feira, em setembro de 1990. Pátio Herrera e seu irmão haviam reunido 50 homens para um jogo de futebol. Até convenceu um jogador de futebol profissional a se juntar a eles. O povo local havia se reunido para ver o profissional ensinar seus truques aos homens. A música estava alta e se movia com o ritmo da brisa. Os refrigeradores de cerveja e refrigerante estavam de lado. Ninguém notou os 20 homens em uniformes militares marchando para o acampamento, armados com AR-15s. Eles não eram soldados, eles eram assassinos do cartel de Medellín. Os homens abriram fogo, exterminando a todos no campo. Por puro instinto, Pátio e seu irmão correram através dos campos em direção às plantações de cana-de-açúcar que estavam crescendo do outro lado. Esperaram lá, até que o tiroteio parasse e ouviram os caminhões se afastando. Quando saíram dos campos, encontraram 20 de seus parentes e amigos se afogando em seu próprio sangue. Qualquer pensamento de uma rendição pacífica foi coberto pela vingança. Os policiais leais ao cartel de Cali encontraram a fazenda onde os assassinos tinham se reunido. O fazendeiro que o possuía não estava em nenhum lugar, mas 3 de seus irmãos estavam lá. Em pagamento por sua traição, todos os 3 foram baleados na cabeça. 2 dos 20 assassinos no campo de futebol acabaram sendo presos. Pátio entrou na prisão onde eles estavam presos e ofereceu dinheiro aos seus companheiros de cela para matá-los. Ele assistiu enquanto os assassinos eram esfaqueados até a morte em sua cela. Mais 4 assassinos morreram mais tarde quando uma granada foi jogada em suas celas. Os caçadores de recompensas demoraram 2 anos e meio para encontrar o fazendeiro. Quando finalmente o pegaram, eles o levaram para Pátio, Gilberto e Miguel. O fazendeiro explicou calmamente que ele tinha acabado de alugar quartos para os homens de Medellín. Ele não tinha ideia de quem eles eram ou quais eram suas intenções. Gilberto ouviu com paciência. Disse ao homem que ele entendeu. Ninguém tinha desejado isso. Miguel não parecia ter se movido particularmente em nenhuma direção. O rosto de Pátio estava roxo de raiva. Todos, incluindo o fazendeiro, pareciam saber como isso iria acabar. Assim que Gilberto e Miguel saíram, Pátio teve seus homens amarrando os braços e pernas do fazendeiro a 2 caminhões. Durante meia hora, os caminhões separaram lentamente o fazendeiro até ele morrer. Quando 1990 se tornou 1991, nem Pablo Escobar nem os padrinhos de Cali tinham aceitado a oferta de rendição do presidente. Ninguém daria um passo até ter certeza de que o governo cumpriria sua promessa de não extraditá-los para os Estados Unidos. Eles precisavam de uma garantia pública, legal e verdadeira. Fiéis à sua natureza,
os padrinhos de Cali mantiveram uma frente legal, usando a política e o suborno para convencer a Assembleia Constitucional da Colômbia de que era do interesse de todos acabar com a extradição de uma vez por todas. Os subornos de Cali chegaram às contas dos membros da Assembleia de forma tão consistente entre 1990 e 1994 que o chefe de contabilidade do cartel literalmente manteve contas bancárias em seu escritório para fácil acesso. Miguel enviou à Assembleia sua nova versão da Constituição do país. Não está claro se os civis na Colômbia sabiam que sua mão estava por trás da nova Constituição, mas a maioria do governo sabia. Entretanto, começaram a trabalhar para ratificá-lo. O engraçado é que, apesar de tantos atentados à bomba e sequestros, em 1991, 82% dos colombianos disseram ser contra a extradição. Talvez eles estivessem dispostos a fazer concessões por um momento de paz. Ou, como tantos milhares de pessoas trabalhavam para o cartel, eles temiam por seu próprio destino se a extradição fosse legalizada. Escobar manteve o último de seus reféns políticos até o momento em que a nova Constituição foi ratificada. Extradição não era mais legal na Colômbia. Uma vez excluída a extradição, Escobar se entregou à polícia em 19 de junho de 1991. É claro que o conceito de rendição e punição era variável quando se tratava de um homem tão rico e poderoso. Escobar foi preso numa prisão de seu próprio projeto, um complexo palaciano, do qual ele continuou a dirigir o cartel de Medellín. Como o caos e a violência da guerra do cartel se dissiparam, Cali ficou vitorioso. Como sempre, eles tinham usado as distrações de Medellín para disfarçar sua própria expansão. A DEA e a Interpol estimam que, quando Escobar se rendeu, Medellín não era mais o maior fornecedor de cocaína do mundo. 70% da cocaína que vinha para as Américas vinha dos fornecedores de Cali. E Cali, agora, possuía quase 90% do mercado de drogas na Europa. Com Escobar fora do caminho, todos os olhos se voltaram para Cali, esperando para ver se os irmãos Rodrigues também desistiriam. Mas agora que a guerra do cartel tinha acabado e a extradição era coisa do passado, eles não tinham motivos para desistir. Agora eram os reis internacionais da cocaína. Em julho de 1991, a revista Time publicou um artigo de 9 páginas sobre o cartel de Cali, chamado New Kings of Coke. Em tradução livre, os novos líderes da coca. Gilberto continuou a se vender como um homem de negócios respeitável, dando apenas um comentário ao repórter. Se Betancourt ajudou a me extraditar para a Colômbia e não para os Estados Unidos, ele estava simplesmente cumprindo seu dever como presidente, apoiando uma ordem de extradição emitida por um juiz colombiano. Mesmo com a extradição fora da mesa, o governo dos Estados Unidos manteve um olho em Cali. As incontáveis investigações da DEA de 1991 a 1995 são complexas o suficiente para preencher vários livros. Muito do sucesso deles pode ser atribuído a longas horas de trabalho policial sólido e informado, escutas telefônicas, seguir pistas e trocar de lado com criminosos. A primeira grande chance da DEA veio apenas um mês depois da rendição de Escobar. Autoridades alfandegárias venezuelanas haviam alertado Miami sobre um carregamento de postos de cimento que estava chegando. Eles disseram aos inspetores de Miami que talvez quisessem dar uma olhada mais de perto em um vaporizador móvel chamado Mercandian. Quando a DEA quebrou os postes da cerca, encontraram mais de 1.000 quilos de cocaína embutidos nos núcleos de concreto. Eles rapidamente reembalaram os postes da cerca para fazer parecer que nada tinha acontecido. Então observaram o carregamento por quase 7 meses, até que os homens colombianos vieram buscá-lo. A DEA estava observando tão de perto que o homem de Cali que dirigia o negócio, um homem chamado Gustavo Naranjo, os viu imediatamente. Assim que ele saiu com os postes da cerca, viu uma dúzia de carros seguindo
e aviões da DEA voando por cima dele. Para confirmar suas suspeitas, Naranjo chamou o armazém, fazendo-se passar por um agente da DEA. Ele disse ao armazém que tinha uma emergência a relatar e imediatamente entrou em contato com o chefe da equipe de agentes lá reunidos e estava esperando para prendê-lo. Com todos os carros e helicópteros seguindo, ele não teve escolha a não ser agir naturalmente e esperar pelo melhor. Quando descarregaram o carregamento, Naranjo sabia que era apenas uma questão de tempo até que fosse preso. Ele estava encurralado. Quando Naranjo foi preso, os agentes da DEA entraram na sala de interrogatório como se fosse um furacão. Eles precisavam de provas físicas de que os irmãos Rodrigues, Chepe Santa Cruz e Pátio Herrera ainda estavam vendendo coca. Após a prisão de Gilberto na Espanha e sua absolvição na Colômbia, ele não pôde mais ser julgado nos Estados Unidos pelos mesmos crimes. Precisavam de novas provas, se quisessem trazer mais acusações contra ele. Os agentes convenceram Naranjo a chamar seu chefe, Miguel Rodrigues. Para surpresa da DEA, as notícias sobre o carregamento apreendido não chegaram a Cali. Assim que ele atendeu o telefone, Miguel deu instruções explícitas a Naranjo sobre como separar o carregamento antes da entrega e disse para esperar outro carregamento de postes de cimento nos próximos dias. Ele não percebeu que Naranjo estava na cadeia, nem que sua ligação estava sendo gravada. Em pouco menos de 1 minuto, Miguel havia se ligado explicitamente ao contrabando de cocaína, enquanto a DEA escutava cada palavra. A DEA estava esperando o próximo embarque de bastões de concreto. Desta vez, eles tiveram uma sorte incrível. Capturaram Harold Ekman, que o cartel de Cali chamou de seu embaixador nos Estados Unidos. Eckerman supervisionou uma grande parte da rede de distribuição que operava entre a Flórida e o Texas. Ele estava envolvido em tudo, desde o transporte marítimo e terrestre até a distribuição e coleta. Miguel gostava e confiava nele. Ele ligava para Eckerman pelo menos uma vez por dia. Depois que Eckerman foi preso, a DEA encontrou centenas de cadernos e registros financeiros que ele manteve em nome do cartel. Em abril de 1993, Eckerman foi condenado por contrabandear 22 toneladas de cocaína para a Flórida. Ele recebeu 6 sentenças de prisão perpétua. Acontece que 6 sentenças de prisão perpétua é exatamente o tipo de punição que faz um homem reconsiderar sua lealdade. Claro, Eckerman tinha um advogado fornecido pelo cartel. Naranjo também. Mas aqueles advogados não puderam salvá-los de uma vida numa prisão americana. Em abril de 1993, Eckerman estava pronto para se tornar um dos informantes mais úteis da DEA. Até ajudou a denunciar outros membros do cartel. Foi um golpe devastador para Gilberto, Miguel, Chepe e Pátio. Eles confiaram em Eckerman muito mais do que em qualquer outra pessoa. Miguel estava particularmente zangado. Ele era um gerente de operações. Adorava ter cada detalhe de cada operação da Colômbia até Houston em suas mãos. Ele tinha dado algum controle a Eckerman e agora estava de volta para agarrá-lo. Os chefões estavam perdidos. Eles não podiam nem mesmo retaliar. Toda a família de Eckerman estava em proteção de testemunhas e, como ele relatou, Eckerman estava em custódia protetora na prisão. Pior ainda, 1 ano antes, Pablo Escobar começou a usar sua mente cruel mais uma vez. Ele tinha se dedicado ao hobby de levar pessoas que ele não gostava para sua prisão palaciana, a fim de serem torturadas. Uma vez que terminava a tortura, seus corpos eram jogados na estrada, fora da prisão, e deixados apodrecer. Foi uma demonstração de poder, machismo e crueldade. Se a prisão não pudesse deter o seu reinado de terror, o que aconteceria quando ele fosse livre novamente? Os chefões voltaram-se para o seu líder de segurança de confiança, Jorge Salcedo. Salcedo sugeriu que eles bombardeassem a prisão de Escobar. Deveriam arrasá-la até o chão e transformar Escobar em cinzas. O cartel de Cali realmente tentou essa ideia. Mas enquanto estavam tentando comprar bombas gigantes de El Salvador, o plano deles vazou.
O governo colombiano foi forçado a usar 500 de seus próprios soldados para cercar a prisão de Escobar e protegê-la da ameaça de bomba. Montaram torres antiaéreas no teto da prisão. Então, em julho de 1992, com 500 soldados cercando sua prisão, Escobar escapou. Uma vantagem de ter construído a própria prisão é que você conhece todas as saídas. Ele escorregou para a selva e tornou-se um dos fugitivos mais procurados da história do mundo. Mas quando escapou, ele já tinha poucos amigos e muitos inimigos. Era apenas uma questão de tempo até que alguém cedesse sua localização. Em 2 de dezembro de 1993, Escobar foi rastreado num apartamento em Medellín. Enquanto os soldados rodeavam o prédio, Escobar fez um último esforço de fuga pelos telhados. Mas ele não conseguiu escapar da tempestade de fogo desta vez. A morte de Escobar foi comemorada em toda a Colômbia. Os civis caminhavam por suas cidades em longas filas de caravanas, balançando bandeiras brancas e cantando. Eles gritaram: "O rei está morto! Escobar caiu!" Um policial nacional colombiano ligou para Miguel Rodrigues para lhe dar a boa notícia. Miguel saltou de seu assento com um uivo de triunfo e chamou Gilberto. O líder de 54 anos do cartel de Cali começou a chorar do outro lado da linha. Como gesto final, Miguel, o homem conhecido como El Limón, se virou e abraçou o chefe de contabilidade do cartel. Foi realmente um dia para comemorar. Nenhum dos chefões de Cali percebeu que estavam celebrando sua própria morte. Com o desaparecimento de Escobar, todo o peso da guerra internacional contra as drogas caiu sobre suas cabeças. Quando Pablo Escobar foi morto, em 2 de dezembro de 1993, Gilberto Rodrigues realmente chorou lágrimas de alegria. Mas, com o mais temido senhor das drogas morto e desaparecido do mundo, os governos da Colômbia e dos Estados Unidos voltaram sua atenção total para o segundo senhor das drogas mais temido do mundo. As remessas de Cali foram apreendidas. Varreduras maciças de 2.000 homens foram autorizadas em toda a área de Cali. O complexo do Chepe foi invadido. A DEA até abriu um banco na Colômbia e cortejou o cartel de Cali para usá-lo, a fim de ter um vislumbre do seu processo financeiro. Conforme o cartel movimentava o dinheiro através do banco, a DEA podia descobrir onde e como o dinheiro estava sendo usado. Eles descobriram que Cali tinha estendido seu império ao Japão, esperando expandir-se através da Ásia nos próximos meses. Em 1994, uma operação maciça chamada 8000 descobriu que os padrinhos de Cali vinham pagando subornos em quase todos os níveis do governo desde meados dos anos 80. No início de 1995, a Colômbia declarou estado de emergência nacional, depois que souberam que quase todas as linhas telefônicas utilizadas pelos funcionários do governo haviam sido escutadas pelo cartel de Cali. Mais tarde, naquele ano, o governo desmantelou todo o Departamento de Segurança de Cali, depois de descobrir que quase todos os funcionários estavam na folha de pagamento do cartel. Você pode se perguntar como o cartel de Cali foi derrubado, se eles eram donos do governo, da polícia e até mesmo da maioria da população em geral. Parece que o furacão Escobar destruiu a última gota de boa vontade do povo colombiano. Todos os traficantes tiveram que sair, até mesmo os bons. Os patrocinadores de Cali tentaram raciocinar com a DEA. Negociaram com as autoridades americanas, oferecendo-se para reduzir suas importações de cocaína para os Estados Unidos em 70%. A oferta de Miguel caiu em ouvidos moucos. Nesse mesmo mês, uma única remessa de 1,3 toneladas métricas de cocaína chegando na Flórida foi apreendida. Mesmo se Cali reduzisse suas importações em 99%, eles ainda estariam trazendo mais cocaína do que a DEA estava disposta a tolerar. O último destino foi o governo colombiano.
Miguel e Gilberto pediram ao governo para aceitar sua velha oferta de uma sentença mais leve para qualquer traficante de drogas que se rendesse. Os termos do acordo que redigiram são um pouco complicados de desvendar, mas a sentença mais alta possível para os homens seria reduzida de 15 para 10 anos. Gilberto até se ofereceu para levar centenas de membros do cartel para se entregarem com ele, caso seus termos fossem cumpridos. Infelizmente, tinham esperado muito tempo. O país ainda estava cambaleando de seu último chefe megalomaníaco, que tinha continuado seu reinado de terror da prisão. Embora Cali tivesse financiado as eleições presidenciais de 1994, o novo presidente virou as costas para os traficantes de drogas que ajudaram a colocá-lo no cargo. Em 1995, a DEA e os militares colombianos tinham os padrinhos de Cali em fuga. Os homens foram forçados a se esconderem de casa em casa, escondidos em porões e atrás de paredes falsas. Gilberto e Miguel estavam aterrorizados que eles poderiam ser baleados como Escobar. Em 9 de junho de 1995, o agente da DEA, Rubem Prieto, e homens da Polícia Nacional rastrearam Gilberto até uma série de casas em Cali. Com a ajuda de uma velha senhora do outro lado da rua, a DEA se mudou para pegá-lo. A namorada de Gilberto abriu a porta. Atrás dela, Prieto podia ver um dos tenentes de confiança de Gilberto esperando na escada. A polícia entrou e começou sua busca imediatamente. Prieto procurou um quarto no andar de cima, onde encontrou um jovem oficial tentando arrancar uma TV de tela grande da parede. Enquanto Prieto ajudava, ele ouvia o clique surpreendente de uma falsa abertura de parede atrás dele. A porta se abriu bem em suas dobradiças. O dinheiro solto estava voando com o vento. Prieto ficou cara a cara com um homem corpulento, vestido apenas com roupas íntimas, segurando armas em ambas as mãos. Era o próprio jogador de xadrez, Gilberto Rodrigues Orejuela. Prieto congelou quando ouviu a polícia colombiana entrar na sala atrás dele. Eles gritaram para Gilberto sair com as mãos na cabeça. Eles não conseguiam ver as armas em suas mãos, apontadas diretamente para o rosto de Prieto. A voz assustada de Gilberto gritou: "Não atire, eu sou um homem de paz." Ele jogou suas armas no chão e foi capturado sem lutar. Uma vez que Gilberto foi abatido, os pedaços do império começaram a desmoronar. O chamado ministro de guerra do cartel rendeu-se 10 dias após a captura de Gilberto. O líder dos assassinos se rendeu 5 dias depois disso. Miguel enfrentou mais uma perseguição. Ele parecia deslizar sem esforço através das fendas, até que finalmente foi traído pelo chefe de segurança do cartel, Jorge Salcedo. Um membro da Marinha bateu na porta do apartamento de Miguel com uma marreta em 6 de agosto de 1995. Eles viram o chefão pouco antes dele se esconder num pequeno esconderijo. Dentro de um gabinete de arquivamento próximo, eles encontraram um tanque de oxigênio, água, lanches e uma cópia do Código Criminal da Colômbia. Sem o apoio do cartel que o protegia, Chepe Santa Cruz foi capturado por um líder paramilitar ganancioso que o torturou para obter informações sobre onde ele havia escondido dinheiro. Quando Chepe se recusou a falar, o líder paramilitar o matou e entregou seu corpo pelo dinheiro da recompensa. Pátio se rendeu e se tornou um informante em 1º de setembro de 1996. Ele foi brutalmente assassinado 2 anos depois, enquanto cumpria uma pena de 6 anos de prisão. Enquanto o resto da elite de Cali era capturado e encarcerado, Gilberto e Miguel continuavam a dirigir um império de cocaína menor, mas não menos ativo, a partir da prisão. Suas celas foram expandidas para lhes dar espaço e equipadas com o que há de mais moderno em equipamentos estéreo, tapetes e até mesmo TV a cabo. O vinho francês e escocês eram guardados num armário de curiosidades para os visitantes. Miguel até abriu um pequeno negócio na prisão, vendendo refrigerantes, chocolates e analgésicos para outros prisioneiros.
Curiosamente, isto qualificou para uma redução em sua pena de prisão. Ambos os homens estavam enfrentando 24 anos, mas quando finalmente foram condenados em 1997, Gilberto recebeu 10 anos e meio, enquanto Miguel recebeu 9. Eles escaparam da extradição, já que uma nova lei de extradição só entrou em vigor depois que foram condenados. Não foi um preço tão ruim de se pagar. Sua punição foi o equivalente a ficar preso em um navio de cruzeiro de luxo por uma década. Gilberto foi solto por bom comportamento em 2 de novembro de 2002, aos 63 anos de idade. Ele estava na prisão há apenas 7 anos no total. Equivocado seria dizer que os Estados Unidos ficaram satisfeitos com um castigo tão leve. Os Estados Unidos começaram a apresentar acusações contra as famílias dos irmãos. E em 2004, ambos os homens concordaram em ser extraditados para os Estados Unidos em troca da imunidade de suas famílias. Gilberto e Miguel se declararam culpados de conspiração por importar cocaína. Eles concordaram em confiscar 2,1 milhões de dólares em ativos, incluindo toda a cadeia de farmácias do Gilberto. Com os irmãos Rodrigues presos para sempre, o reinado do cartel de Cali tinha oficialmente terminado. Os chefes podem ter sido derrubados, mas o vácuo de poder deles não estava vazio. Nos anos desde a ascensão e queda dos megacartéis da Colômbia, o comércio de cocaína do país caiu nas mãos de pequenos grupos paramilitares de direita que usam o dinheiro da droga para financiar seus movimentos guerrilheiros.